Por que não aparecem? Senhorita, calma. Só restam 3 horas. Como não me apressar? Só restam 3 horas para o casamento em luto ser concluído. Calma. Dona Lúcia prometeu enviar alguém. E com certeza vai enviar. Hoje, eu com certeza vou me casar. Sou do sul de São Gabriel, a filha de Antônio Teixeira, noiva do herdeiro do duque Gabriel Costa, desde criança. Há 6 dias, meu pai foi morto por bandidos nos negócios. O segundo ramo e o patriarca usaram a idade do meu irmão como desculpa para roubar a herança do ramo principal. Após um conflito com eles, fui forçada a me casar em luto. Mandei alguém ao Palácio São Gabriel e descobri que o meu noivo, Gabriel, saiu para estudar aos 10 anos e não voltou. Fui à casa dos artistas comprar um homem para fingir ser Gabriel. De qualquer forma, vou proteger a família. É o Lampião das Flores, combinado? Com a Dona Lúcia. Senhorita. Eles chegaram! Isso. O rosto do senhorito é um problema. Estamos tão discretos. E ainda há mulheres aqui esperando ele. Não deixarei que elas o assediem. Arre! Parece que querem voltar atrás. Guardas, interceptem a carruagem. Sim. Você. Não ache que por ser mulher eu não te bato. Desça daí, eu vou te bater. Ah. Odeio quem recebe dinheiro e depois se arrepende. Você sai sozinho ou eu te arrasto. Que decadência. Por serem mulheres, como? Calado! Ah, que mãos bonitas. Mas não sei como ele é. É linda, mas sem modos. Não gosto. Sai. Por isso demorou tanto. É um arrogante. A Dona Lúcia não te ensinou modos. Então eu te ensino. Nunca vi isso. É a primeira vez que vejo uma mulher tão arrogante. Arrogante? Muito arrogante. Como ousa tratar o senhorito assim? Basta o senhorito dar um sinal e os guardas vão matar vocês todos. Nunca vi isso. Primeira vez que vejo um gigolô que recebe o dinheiro e foge. E ainda ataca a patroa. Gigolô? Patroa? Que foi? Você que se vende e tem vergonha de admitir? Eu me vendo o quê? Tá, finge. Então vou repetir. Você é o gigolô que comprei na casa dos artistas para fingir ser meu marido por 5 anos. Em 5 anos, te dou 100 mil taés de prata. Para os outros, diga que voltou ao Palácio São Gabriel. Palácio São Gabriel. Não me importa quem você era antes, ou o que passou. A partir de hoje, você é o herdeiro do Duque de São Gabriel, Gabriel Costa. Para os outros, a história é... Com a morte recente do meu pai e meu irmão pequeno, você aceitou casar-se em luto e morar no Solar Teixeira por 5 anos. Em 5 anos, te acompanho de volta ao Palácio São Gabriel. Me fazer fingir ser eu mesmo? Que absurdo. Quem é essa mulher, afinal? O Palácio São Gabriel é nobre. O título de herdeiro do Duque é tão nobre. Quer que eu finja ser Gabriel Costa e me case com você? Não tem medo do palácio te perseguir? Dona Lúcia é muito competente e não te contou disso? Exato, calma. O palácio não vai te culpar. Gabriel Costa já é meu noivo. Ele casar comigo é o mais justo. Gabriel saiu de casa aos 10 anos.
Já faz 12 anos. Ele não voltou por tanto tempo. Com certeza, morreu lá fora. Você é Isabel Teixeira? Tô bem. Você não já sabia quem eu era? Chega de papo. Vamos pro solar casar. O que tá esperando? Anda logo! Eu vim a São Gabriel, além de assumir a intendência, também para ver minha noiva. Antônio Teixeira me salvou. Como ele morreu, por respeito, devo homenageá-lo. Quanto a casar com ela ousou ir à casa dos artistas, comprar um gigolô para fingir ser eu. Que ousadia. Uma mulher assim nunca me casaria. Não me puxa. Eu ando. Senhorita, chegamos. Vou te falar de novo. Escute bem. Quando descer, não use o seu jeito de bajulador da casa dos artistas. Seja um senhorito nobre. Para não dar o troco, fale o mínimo possível. Entendeu? Parado. É esse o ar. Mantenha esse ar. Me siga de olho. Agora, desça primeiro. Fique aí e me ajude a descer. Tá. Já que é filha de Antônio Teixeira, vou acompanhá-la. Senhorita, mais notícias. A Dona Rosa e o segundo senhor foram ao quarto da senhora roubar as escrituras. Essa velha maldita. Todos, venham. Sim. O que tá esperando? Venha comigo. Desde quando o senhorito é tão dócil? Ele a seguiu assim como foi puxado. Mãe, são os bens do senhor Teixeira. São para Belinha e Paulinho. Não pode levar. Solta. Não são os bens do Antônio, são do Solar Teixeira. Antônio morreu. Tudo isso é do Ricardinho. Eu e o Ricardinho combinamos. Daqui em diante, daremos 1000 taéis de prata por ano. Essas dezenas de lojas, sem contar os lucros anuais, mesmo se alugadas, rendem dezenas de milhares de taéis por ano. E só me dá a mim e ao meu filho 1000 taéis? Vocês estão abusando demais. Hoje, eu nunca vou deixar vocês roubarem tudo isso. Sua vadia. Ai! Você é só uma colhedora de chá. Antes de casar com meu irmão, não ganhava 5 taéis por ano. Agora te dou 1000 taéis por ano. Por ser generoso. Que foi? Se me irritar, não te dou 1 centavo. Vocês. Não passem dos limites. O patriarca disse que se a Belinha, ainda em luto, casar com o filho do Duque de São Gabriel, será a líder do Solar Teixeira. Tudo isso é dela. Que idiota. Ela ainda não sabe que o patriarca quis dizer que o filho do Duque de São Gabriel se mudaria pra cá. Não use esse cérebro de porco. O filho do Duque. Como ia se mudar pra cá? Pra que perder tempo com essa vadia? Vamos. Bateu na minha mãe, eu te mato. Mãe! Mãe! Você! Mãe! Você está bem? Belinha, estou bem. Recupere a escritura.
Isabel Teixeira, você ficou louca? Como ousa bater no seu tio? Senhorito, sua noiva é bem feroz. A cunhada é como mãe. Minha mãe é a cunhada do Ricardo. Ele ousou bater na cunhada. Então eu, sua sobrinha, dei os pontapés. Tem algum problema? Mesmo que o Ricardinho tenha batido na Maria, você não pode bater no mais velho. Parece que essa velha aqui vai te ensinar modos. Você é uma velha viúva muito injusta. Não é nem humana. Que cara tem para me ensinar? Você. A Dona Rosa é minha avó padrasta. Meu pai não é filho dela. Ela sempre quer que o ramo principal deixe a herança para o Ricardo. Você ficou louca. Sou sua avó. Aqui se exige respeito. Bater no mais velho pode te prender. Vou te denunciar à prefeitura. Denúncia, então. Assim, tudo pouco de São Gabriel verá como o Ricardo logo após o irmão ser enterrado, bateu na cunhada pela herança, conta cara de pau. Mãe, não pode ir à prefeitura. Olha pra ela. Com esse temperamento, ela vai espalhar por toda São Gabriel que eu bati na Maria. Não posso passar vergonha. Até tem vergonha na cara. Isabel Teixeira, você, como Antônio Júnior, teve uma filha como você? Mesmo que roube a escritura, amanhã vai ter que entregar de boa. Exato. Se não conseguir, no período de luto, casar com o herdeiro do Duque, a herança dos Teixeira não será sua. Para o fim do luto, faltam 2 horas. Não vai se casar? Acabou. Vou apresentar a avó e ao tio. Este é o herdeiro do Duque de São Gabriel, o meu noivo, Gabriel Costa. Como é possível? Ninguém aqui viu o Gabriel Costa. Você diz que ele é o Gabriel e pronto? Para mim, ele é um golpista. Ai, ai, ai. Odeio dedos sujos apontando pra mim. Sai! Meu filho. Você. Eu só queria honrar o Antônio e ir. Mal ele morreu. E a mulher e o filho já são maltratados assim. Afinal, ele me salvou. Não posso ignorar. Ele atua bem. Vou recompensá-lo depois. Tio, quantas vezes te falei que apontar é rude? Olha, quebrou o dedo. Qual é isso, desgraçado? Ousa bater no meu filho. O que vai fazer? Eu vou te denunciar. Pois bem, já que vai me denunciar, não vou deixar você se esforçar em vão. Vou te dar uma ajuda. Ai! Mãe! Mateus, pegue essa mãe e filho e bata até a morte. Eu assumo as consequências. Sim. O que fazem? Isabel, não vou deixar barato. Espero. Belinha, ele é mesmo o Gabriel Costa? Sim, a mãe é muito medrosa e não suporta crises. É melhor não contar a verdade. Gabriel Costa. Saudações, Dona Maria. Meus pêsames. Hoje, obrigada pela ajuda, Gabriel. Houve o imprevisto e fizemos uma cena. Desculpe. Não faz mal. Ele tem um bom jeito de se portar. Parece que a Dona Lúcia se esforçou bastante. Mãe, ele é dos nossos. Não seja formal com ele. Clara, vá arrumar o quarto nupcial. Eu e o Gabriel vamos nos casar agora. Sim. Antes do casamento, quero homenagear o vovô Teixeira. Certo. Pai, este é o meu noivo. Olhe para ele. Ele não é lindo? Vou proteger a mãe e o irmão e manter a nossa família.
Não deixarei o tio e os parentes roubarem tudo de nós. Eu também vou encontrar o seu assassino e te vingar. O Sr. Teixeira foi assassinado? Sim. Foi um assassinato premeditado. Mas falamos disso depois. Temos algo mais importante agora. Vamos nos casar. Antes de casar, tenho algumas perguntas. Pergunte. Comprou um garoto para fingir ser Gabriel Costa e casar com você, para proteger sua família? Sim. Você viu hoje a cara da minha avó e do meu tio? Tem vários parentes de olho em nós, viúva e órfãos. Precisamos de um adulto, de status, para controlá-los. Gabriel Costa é perfeito. E você? Já pensou que casar comigo assim, se o Palácio São Gabriel vir exigir o noivado, não poderá casar lá e pode até ofendê-los? O futuro é o futuro. Você foi ótimo hoje. Se mudar de atitude e parar de se vender, eu vou te tratar bem. Talvez sejamos um casal de verdade. Com esse seu gênio de fera, nunca serei seu marido de verdade. Se vender, se vender! Ela é cega! Eu, o herdeiro do Duque, o novo intendente de São Gabriel, ela me confundiu com um garoto de programa. É uma grande humilhação. Eu não te desprezo. E você me despreza? Esquece, não vou brigar com você na frente do meu pai. Hoje, a minha avó e o meu tio perderam para mim e vão procurar o patriarca. Temos uma grande batalha pela frente. Vou me trocar. Troque logo também. Vamos nos casar logo. Senhorito, vai mesmo casar com ela? Não vou. Esse bonitão, quando se arruma, até que é bonito. Faz um belo par com a senhorita. Credo, e daí que ele é bonito? Ainda é só um gigolô. Se o Sr. Teixeira não tivesse falecido, a senhorita casaria no Palácio do Duque. Ele teve muita sorte. Clara, anuncia a cerimônia. Mateus, acende os fogos. A hora é essa. Novos, inclinem-se. Primeira reverência. Reverência. Segunda reverência. Reverência. O duque e a duquesa, se soubessem que o senhorito não reverencia eles, morreriam de raiva. Reverência entre si. Esperem! Cerimônia concluída. Para o quarto. A identidade do noivo não foi confirmada. Ir ao Palácio São Gabriel, até a cavalo, levaria 6 dias sem dormir. Alguém como o Gabriel Costa nunca viajaria assim só para se casar com os Teixeira. Ele é só um qualquer. Este casamento não vale. Sobre isso, acho que não cabe à senhora decidir. Minha identidade é para uma qualquer como você questionar. Mateus, bata na cara dela. Sim. Parem! Quem é você? Que audácia! Ousar causar confusão no território dos Teixeira. Abra bem os olhos. Olhe bem. Sou Gabriel Costa, do Palácio São Gabriel. Ousam atrapalhar meu casamento? Vocês não querem mais viver? Patriarca, não se deixe enganar por ele. Ele é só um cara que a Isabel trouxe de qualquer lugar. Patriarca, basta um sinal seu e eu chamo alguém. Pra prendê-lo e entregá-lo às autoridades. Insolente!
Calado! Gabriel, não sabíamos da sua visita. Perdoe a recepção, peço perdão. A Isabel já revelou quem sou ao Ricardo. Mas ele continua me desrespeitando, patriarca. O clã Teixeira não tem modos. É um mal-entendido. É só um mal-entendido. A Isabel sempre foi ousada. Ela faz de tudo. Nós não tivemos como não duvidar. Marido, você sabe que sou muito gentil. Sim. Ela é doce. Dias atrás, ela mandou buscar-me no palácio para nos casarmos. E me pediu para morar aqui 5 anos. Perguntei o motivo e ela disse que alguém do clã abusava dela por ser fraca, para roubar a herança. Patriarca, aquele alguém será que é você? Ah, não. De jeito nenhum. O clã Teixeira sempre foi unido e solidário. Como poderíamos fazer algo assim? Melhor que não seja. Mas ele me desrespeitou muito e gritou para me matar. No palácio, quem ousasse me tratar assim seria espancado à morte. Sou novo no solar e quero ser gentil. Patriarca, espançai-o 30 vezes e o assunto fecha. 30 golpes? Isso vai matá-lo! Mesmo sendo filho do Duque, não pode ignorar e desrespeitar os mais velhos. Como não falou, quase te esqueci. Também me desrespeitou. Como é mais velha, vai levar 10 golpes. Gabriel, eles não sabiam quem você é, por isso a falta de respeito. Além disso, você e a Belinha já são casados. Dona Rosa é a avó dela e Ricardo é o tio dela. São família. Devemos manter a paz. O patriarca disse que o clã Teixeira segue regras. A avó e o tio cometeram um erro. O patriarca os puniu pelas regras. O que isso tem a ver com a gente? Como isso quebra a paz? Bem, se o patriarca acha que eu e a Isabel somos jovens e não temos peso, que tal eu escrever ao meu pai? Para ele vir falar com o senhor? O Duque é muito ocupado. Como ousar o incomodar? Guardas! Senhor! Levem Dona Rosa e Ricardo daqui! Castiguem! Sim! Patriarca, o que está fazendo? Como ele pode ser o filho do Duque? Você não se deixe enganar. Isabel Teixeira, sua vadia, incitou o patriarca a me bater. Você é uma ingrata. Que barulho. No palácio, os castigados são amordaçados. Levem! Vamos! Gabriel, veio de longe. Deve estar cansado. Eu não vou atrapalhar. Com licença. Mãe, vá descansar também. Tá. Podem sair. Tá olhando o quê? Olha só, mandou bem. Atuou muito bem. Teve até efeito. Se eu não soubesse da sua origem, eu até acreditaria. Mas agora não tem ninguém aqui. Pode parar de fingir. E se for possível, que eu sou Gabriel Costa. Eu sou eu mesmo. Te elogiei e já se acha demais. Se Gabriel Costa fosse se vender na Casa dos Artistas, se o Duque de São Gabriel soubesse, ia se matar de raiva. Você, aliás, o Jade Branco que mostrou ao patriarca, tem algum truque? Não tem truque. É só ao nascer o herdeiro do Duque. O palácio dá este pingente para provar a identidade. Tá bom. Pare de fingir. Foi um dia longo. Vá descansar. Me solta! Chega! Pare! Como ousa? Já disse que não tem ninguém. Amanhã é o funeral do meu pai. Tem muita coisa. Preciso descansar. Rápido. Meu senhorito arrogante, esta noite, será que a tigresa do Solar Teixeira o forçou? A minha senhorita é bonita? É bonita. Por que me bateu do nada? Se bater, eu revido. É mesmo da Casa dos Artistas, sem modos. Você é um garoto de programa. Como ousa olhar a nossa senhorita?
Desde quando sou garoto de programa? Seu senhorito é um garoto de programa. Você o serve, então é um garoto de programa. Não sou. Ainda responde. Você atua bem, mas saiba o seu lugar. Não crie ideias erradas. Agora, vou te dar as regras. Ouça bem. Me trouxe tão rápido só para me dar regras? O que acha? Além de ser um garoto de programa que comprei, meu pai acabou de falecer e devo luto por 3 anos. Pelas leis do Império, nos primeiros 49 dias, casais não podem dormir juntos. Depois que eu te der as regras, você vai dormir no quarto ao lado. Fale. Fique no Solar Teixeira por 5 anos. Depois de 5 anos, te dou 10.000 taéis de prata. Mas durante esses 5 anos, não pode seduzir ninguém. Não use o nome dos Teixeira para enganar. Não aposte, nem beba, nem tenha vícios. Deve me proteger em público e defender meus interesses. E comigo, obedeça em tudo. Eu, o filho do Duque, para uma simples mercenária, obedecendo tudo. Você acha isso justo? Você, o filho do Duque, aceitou ficar 5 anos no Solar Teixeira. Claro que me ama profundamente. Então, é natural que me obedeça. Se se comportar bem, te darei grandes recompensas. Mas se se comportar mal, eu te punirei. Seu comportamento agora é insolente. Estou muito chateada. Vou te punir. Me punir? Como? Assim mesmo. E aí, está sentindo falta de força? Meu sonho de Isabel pode derrubar até um boi. Te derrubar é moleza. Pare! Hoje é só um pequeno aviso por sua insolência. Se não me obedecer de novo, eu vou te castrar e te fazer eunuco. Como ousa? Porque eu não ousaria. Eu te comprei com o meu dinheiro. Se não me obedecer, pra que te quero? O que você quer, afinal? Eu já disse. Nestes 5 anos, em qualquer lugar, você deve me obedecer e cooperar com tudo. Posso cooperar, mas não farei nada que ferir minha dignidade. Eu não entendo. Você já se vendeu e fez tudo sem dignidade. Esquece. Na frente dos outros, ainda te darei dignidade. Mas em particular, não me toque. Você tem um mau gênio. Se não fosse o acordo de hoje, eu teria devolvido você a Dona Lúcia. Você se saiu bem hoje? É sua recompensa. Olhando o quê? Olhando você, claro. Não posso te tocar, mas você me toca. Cadê a sua modéstia? Sobre o seu lugar, você ainda não entendeu? Eu te comprei, então posso te olhar, te tocar e te dormir. Caramba, esse garoto é muito profissional. Tem um rosto lindo e um corpo tão trabalhado. Dona Lúcia me vendeu um tesouro. É mesmo, uma amiga de verdade, generosa. Quer dormir comigo? Não vai se lamentar? Sendo tão ingrata. Não tem medo que seu pai saia do caixão pra te bater? Se meu pai soubesse que deixei um garoto na minha cama, com certeza me bateria. Eu queria que ele ainda pudesse levantar e me bater de novo. Me dê o antídoto. Vou dormir no outro quarto. O sonho de Isabel. Eu fiz seguindo um livro antigo. Não tem antídoto. Em 8 horas, faça sozinho. Te ajudo aí.
Você fez o remédio, mas não tem antídoto. Não tem medo de pegar também? Tenho um corpo especial. Sou imune a tudo. Mas você, o que tomou pra ficar assim? Você é... Esquece. Vá chamar o Mateus pra me ajudar. Cadê o Mateus? Tem espiões da minha avó por aqui. Eles já duvidam da sua identidade. Se eu agora mandar o Mateus te tirar, será descoberto. Melhor dormir aqui por hoje. Quer que eu durma no chão? Calma. Vou te dar um cobertor. Não vai pegar frio. Isabel Teixeira, você me aguarde. Maninha, o papai não vai mais falar com a gente. Sim, mas o papai vai nos vigiar lá do céu e nos proteger. Você já tem 10 anos, é um homem, agora vai sustentar a família. Mas, maninha, tô com medo. Calma, a maninha vai ficar com você. Senhorita, é hora. Preparar o cortejo. Esperem! Antônio Teixeira, para os negócios, me emprestou 100 mil taéis. Aqui está o recibo. Se não pagarem hoje, ele não será enterrado. Devolver a dívida é justo. E com uma quantia tão grande? Mesmo sendo meu irmão. Hoje não posso estar do lado dele. Tio Oliveira, meu pai te ajudou muito na vida. Quando seus negócios faliram, ele te deu dinheiro para se reerguer. Qualquer problema, falamos depois do funeral. Que nojo! Esse Antônio Teixeira é sem vergonha. Só por isso ele fala com uma pirralha? Ele não te contou quanto eu o ajudei? O Sr. Oliveira e Antônio são parceiros há anos. Se Antônio não tivesse ido tão longe, o Sr. Oliveira não viria cobrar hoje. Como eu tive um filho tão desgraçado como Antônio. Tem certeza de que Antônio foi cruel demais? E não que vocês querem roubar tudo? Mesmo sendo o herdeiro do Duque, não pode deixar de pagar. Exato. Pirralha, anda logo, pague. Senão, eu quebro o caixão do Antônio Teixeira. Tio Oliveira, já que você quer tanto resolver isso aqui, eu farei o que você quer. Clara, traga as contas. Sim. Senhorita, estes são os registros do Sr. Teixeira e da Casa Oliveira desses 3 anos. Nesses 3 anos, meu pai e a Casa Oliveira fecharam 5 parcerias. O lucro de cada uma foi de mais de 5 mil taéis. Sempre, a Casa Oliveira usava a desculpa de não ter dinheiro para não pagar, e só deu um pouco de mão de obra. Mas quando meu pai lucrou, ele te deu metade. Ela não dormiu ontem. Foi para se preparar. Que barulho, você não vai dormir? Amanhã vão causar confusão. Se eu não calcular tudo hoje, amanhã vão me devorar até a última migalha. Se tá incomodado, finja que está morto e não vai ouvir. Você diz isso para cobrar favores? O Antônio Teixeira não tem vergonha. Até um detalhe desses, ele anotou nas contas. Não, quero mostrar a todos que você nem tinha capital. De onde tirou 100 mil taéis para emprestar ao meu pai? Então, esse seu recibo é puro falso. Você... Que besteira. Esse recibo, o Antônio Teixeira mesmo me escreveu. Essa é a letra dele. Olhem bem. Nas contas dos Teixeira, tudo que meu pai revisou, ele assinava no fim. A assinatura aqui parece igual à primeira vista, mas olhando bem, o traço é bem diferente. Essa assinatura é claramente falsa. Mateus, quebre as pernas dele e leve-o à prefeitura. Sim. Meu pai te tratou tão bem e ainda nem está frio e você vem nos oprimir assim. Você é um monstro. Não é culpa minha, foi o Ricardo, foi ideia dele.
Disse que com o Antônio morto, o solar ficaria só com mulheres e crianças. Ninguém saberia dos negócios do Antônio e eu poderia extorquir o quanto quisesse. Ele ia me ajudar e a gente dividia a grana. Você, mentira. Não tenho nada a ver com isso. Ontem, você se aproveitou da minha mulher, do Pedrinho, machucou a minha sogra e roubou a escritura. Por respeito ao patriarca, não te dei um jeito. Mas hoje se aliou a estranhos para roubar a herança em público. Acha que o ramo principal não tem homens? Acha que o Palácio São Gabriel não conta? Tio, como ousa, na frente do meu pai, se unir a estranhos para isso? Quer nos levar à ruína? Mais feroz. Dê um aviso. Daqui em diante, quem ousar mexer com a família principal Teixeira terá o mesmo fim que esta árvore. Tio, meu pai acabou de morrer e você ousa nos oprimir? Então farei o que a lei manda. Guardas, levem o tio e o senhor Oliveira para a prefeitura! Não leve o seu tio à prefeitura. Isso vai arruiná-lo. É um mal-entendido. Somos família. Não precisa ir tão longe. Com o que o tio fez... Não posso mais ser sua família. Se a vovó não quer mandá-lo à prefeitura, então vamos separar. Todos esses anos, o tio só vive sugando o ramo principal. Já suportei por muito tempo. Ao separar, eles não poderão mais se aproveitar do ramo principal. Ainda estou viva. Não podemos nos separar. Então, mandem o tio à prefeitura. Pelo que o tio fez, eu garanto que ele morrerá na cadeia. Separar? Concordo. Agora tá bom? Vou fingir concordar. E depois vou atrasar. Não vamos nos separar. Tá bom, já que vamos dividir agora. Os bens do meu pai, casas, lojas, oficinas e caravanas, ficam para nós 3. As terras e casas do avô são do tio. Meu pai faleceu. Vovó, você é a mãe do tio. Ele deve cuidar de você. Clara. Senhorita, aqui está o acordo de divisão. Se não tem objeções, vovó, pode assinar logo. Já tinha o acordo pronto. A divisão. Você já tinha planejado. Isabel Teixeira. Você. Como pode ser tão cruel? Como pode falar assim, vovó? Se vocês não fossem tão gananciosos e não fizessem algo tão descarado, como eu teria essa chance? Se não quer a divisão, vovó, então entregaremos o tio à prefeitura. Mãe! Assina. Não quero ser preso. Isabel Teixeira, que ingrata. Cuidado com o castigo divino. O céu só atinge os maus. Eu não fiz nada de errado. Por que me atingiria? Mas você, vovó, fez tanta maldade? Não teme o castigo? Nunca vi uma mulher como você. Preparar o cortejo. Funeral. Senhor Teixeira, descanse em paz. Eles fizeram confusão hoje. Eu me aproveitei e dividi a família. Fiz o que você sempre quis, mas não fez. Sou incrível, né? Agora posso cuidar de tudo e proteger a mãe e o Pedrinho. Descanse em paz. O que houve hoje você já esperava, né? Desde o início, queria separar a família. Exato. Eles são tão gananciosos, com certeza iam causar problemas. Isso foi dar uma arma na minha mão. Claro que aproveitei para separar. Quando meu pai vivia, eles passavam um dia sugando o sangue do ramo principal. Agora que ele não está mais aqui, o ramo principal não vai dar nem um centavo a eles.
Senhorita! Desde a morte do senhor Teixeira, a minha senhorita quase não dormiu. Ela está exausta. Ela passou tanto tempo sem descansar. Rodeada de lobos, como ela poderia descansar? Dizem que ela é feroz, mas não sabem que se ela não fosse feroz, ela e os 2 filhos seriam devorados até os ossos. Por que te falei isso? Sai, eu faço. Já que casamos, ela é minha esposa. Eu a protejo. Mas... Ei! Sua senhorita e o meu senhorito já se casaram. São casados. É natural o marido abraçar a esposa. Por que uma mera serva se mete? Ei, cale a boca! O olhar dele, por que é tão feroz? Espera, ele é só um gigolô. Por que teria medo dele? Mas a senhorita disse que mesmo sendo um gigolô, temos que tratá-lo como um genro de verdade. Ouvir a senhorita. Doutor, a minha senhorita, por que pegou febre alta? O que houve com ela? A senhorita Isabel já estava muito esgotada e pegou um resfriado. Precisa descansar por um tempo, senão pode afetar a sua vida. Vamos para a receita? Certo. Feroz quando acordada, mas dócil quando doente. Quero água. Doente e safada. Me solta! Pai, tá tão escuro. Tô com medo. Quem tá chamando de pai? Não fala besteira. Pai, o Gabriel é mesmo tão bom quanto diz? Tô tão cansada. Posso mesmo confiar nele? Mas eu nunca vou me casar com ele. Ele é ótimo. É alguém de confiança. Mas você é brava demais. Não o merece. Por que tá chorando? Você... Tá bom. Você o merece. Agora tá bom? Não vá! O senhorito mata um tigre de soco, mas não consegue se soltar da mão da senhorita Teixeira. O que tá olhando? O quarto da senhorita não é pra você olhar. Tá bom, dói. Nunca mais! Sai logo! Por que tá na minha cama? Tem coragem de perguntar? Ontem à noite, não sei quem foi que segurou minha mão e me chamou de pai. Que segurou minha mão e me chamou de pai. Que segurou minha mão e me chamou de pai. E ainda se enroscou em mim, me aproveitando. Pai, tá tão escuro. Tô com medo. Pai, não vá. Tá bom. O pai vai sempre proteger a Belinha. Será que fiquei delirante ontem e confundi o Gabriel com o meu pai? Quando pedi um abraço, você me deixou. Você não tem princípios? Que princípios um garoto de programa tem? Acho que agora devia ter princípios. Ainda com febre. Tem energia pra brigar e pra me chutar da cama. Você é incrível. É porque você me irritou. Tô tonta e com garganta doendo. Me dê um pouco de água. Vai. Seja quieta, tá doente. Vou chamar a Clara pra te ajudar. Espera. O que te dei antes, esqueceu os 100 taéis? Ontem, no velório do meu pai, seu desempenho foi ótimo. Um total de 200 taéis. Pega. Já me informei. O melhor garoto por noite custa só 5 taéis. 200 taéis. Ele teria que dormir 40 noites pra ganhar isso. Olhando pra mim assim, deve estar muito emocionado. Sou o herdeiro do Duque.
Intendente de São Gabriel. Não bastasse me tratar como garoto, ainda me humilha com essa prata. Espera aí, ainda não pegou a prata. Quando voltar, pede pra Clara trazer o livro de contas. Pra que o livro de contas? Pra que mais seria? Pra fazer as contas, claro. Meu pai faleceu de repente. As contas devem estar um caos. Sei muito bem como esses gerentes são. Eles não vão me apoiar só por ser a filha dele. Pelo contrário, por eu ser mulher, vão me menosprezar e me desprezar. Por isso, preciso, o mais rápido possível, acertar essas contas. Ainda tem febre alta. O médico já disse. Se não descansar direito, vai encurtar a vida. Não quer mais viver? Existem muitas coisas mais piores que a morte. Acho que tem medo que, se eu morrer em 5 anos, ninguém te dê 10.000 taéis, né? Relaxa. Se eu ficar tão doente até lá, te darei o dinheiro antes. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você só pensa em dinheiro. Não esqueça de chamar a Clara. Que cara é esse? Senhorito, ontem à noite ouvi tudo na janela. O senhor e a senhorita Teixeira são um belo par. Olhando para seus olhos, presos na cara, só olham besteira. Melhor arrancá-los. Meus olhos são muito úteis. Melhor mantê-los. Senhorito, ontem disse que, após o funeral do senhor Teixeira, iria à intendência. Hoje, vai? A Isabel está doente, ainda com febre. A Dona Maria é fraca e o Pedrinho é pequeno. Se eu não estiver, o segundo ramo talvez armem alguma trapaça. Pegue meu selo e vá à intendência. Vou quando a Isabel melhorar. Sim, senhorito. Eu vou fazer o trabalho na intendência. E o senhor fique aqui com a senhorita Teixeira, para se conhecerem melhor. Tente ter 3 filhos em 2 anos. Assim, quando o duque e a duquesa souberem, não vão culpar o senhor por não convidá-los. Essa casa velha tá em condições inabitáveis. Mãe, olha, eu aguento sofrer. Mas você não pode. Mãe, tem que dar um jeito de voltar pra mansão. Eu também quero voltar, mas aquela vadia da Isabel é brava e astuta, difícil de lidar. E mais, aquele cara que ela arrumou também não é de brincadeira. Falando daquele cara, ele me dá arrepios. Não sei porquê, mas ele me assusta. De onde ela tirou ele? Ela procurou ele de propósito, pra me irritar. Se a gente conseguir provar que aquele cara não é o Gabriel Costa, poderemos expulsá-lo do Solar Teixeira. Depois, poderemos usar a desculpa do Pedrinho ser pequeno para, naturalmente, assumir os negócios e voltar pra mansão. Exato. Já mandei investigar o passado daquele cara. Em breve teremos notícias. Sou a mãe pra isso. Vamos agir em 2 frentes. O mais útil do Antônio é o Sr. Almeida. Procure ele depois. Se ele nos ajudar, podemos despô-a e Isabel. Vou agora. Vai! Senhorita, ainda tem febre. Vem revisar as contas agora? O corpo vai aguentar? Hoje é o meu primeiro dia como líder dos Teixeira. Se eu ficar escondida no solar, esses gerentes vão achar que sou fácil. E depois vão me enganar. O Sr. Almeida é o chefe deles. Ele é astuto. Você está doente? Não é páreo para ele. Que tal escolher outro para mostrar força? Primeiro líder. Preciso pegar o mais forte, senão não domino os outros. Nunca vi ninguém tão teimosa. Doente, não descansa. Se não aguentar, não chore. Quem você tá subestimando? Daqui a pouco vou te surpreender. Senhorito, daqui a pouco. Fique bem perto da senhorita Teixeira. Se ela desmaiar, é a sua chance de se destacar.
Se calar, ninguém vai achar que é mudo. Revisamos as contas, estamos no ponto crucial. Senhorita, aguarde. Não se preocupe, Sr. Almeida. Vou dar uma olhada. Que conta é tão importante, senhorita? Ele claramente não te respeita. O que tá olhando? A Casa Teixeira tem regras rigorosas para a exposição do chá. Os chás na prateleira são classificados por categoria. Garoto, pegue aquele último da segunda fila e me mostre. Me traga a lata azul. Não se cheira chá assim, fazendo mistério. Pode ir. Quanto tempo ainda? Da loja toda, todas as contas estão aqui. Não demora muito. Só uns 2 meses. Hoje é o primeiro dia. Podem esperar. 2 meses? Quer que a gente espere 2 meses? A senhorita quer ver as contas. O senhor Teixeira disse que na auditoria ninguém o atrapalhava. Acho que a senhorita quer quebrar a regra dele. 2 meses é muito. Deixa eu ver. A senhorita pode saber de conta, mas as contas da loja são muito complexas. Usamos um método de contabilidade especial. A senhorita com certeza não entende. Esse método especial a senhorita criou aos 5 anos. Como ela não entenderia? Você só sabe elogiar a senhorita. Se a senhorita é tão boa, então por que não faz as contas ela mesma? Claro. Venham, a senhorita vai fazer as contas. Tragam todos os livros de contas. Sim. Fazendo pose. Fazer as contas é muito complexo. Exige muita concentração e até a força física. É trabalho de homem. Senhorita, não se esforce tanto. Ouvi dizer que a senhorita já se casou. Uma mulher devia ficar em casa, cuidando do marido e dos filhos. Senhorita, vá descansar. Sobre as contas, deixe comigo. Não haverá problemas. Terminei. Este mês, a Casa Teixeira fez um total de 14.352 taéis. Lucro bruto de 3.742 taéis. Descontando a mão de obra e o aluguel da loja, o lucro líquido foi de 2.443 taéis. Já terminou? Como é possível? Com tantos números, como fez isso tão rápido? Já sei, a senhorita com certeza inventou uns números para nos enganar. Se o tio Almeida não acredita, pode pedir aos contadores para conferir. Se eu errar a conta, volto a cuidar do marido e dos filhos. Daqui em diante, as contas ficam com o tio Almeida. Não vou me envolver. Certo. Então vamos conferir agora. Vamos, vamos. Rápido, rápido. Olha se está certo. Isso é... Olha, tá certo? É isso, certo. Olha esse aqui. Certo? Certo, deve ser assim. Que bom. Como é possível? Como você fez isso? Isso não é algo que qualquer um faz? Ela calcula rápido e com precisão. Parece que essa mulher, apesar de brava, tem um talento. Não é à toa que hoje quer mostrar força. O senhor disse, perto das contas, a senhorita é deusa. Nós somos idiotas.
Não é pra tanto, mas não precisa do tempo que o tio Almeida disse. Vi os contadores de agora a pouco. Todos são vagabundos. Não só não calculam nada, como atrapalham a velocidade. Eu aconselho, pague o salário deles logo e expulse-os da casa Teixeira. Sim. E mais, esses empregados da loja troquem todos. Os chás da loja, as variedades, confundiram pelo menos 5. O chá real primavera só tem 10 quilos ao ano e misturaram com o de verão. O preço desses dois tem uma diferença de 10 vezes. Arrumem as coisas e sumam agora. Seus movimentos aparentemente leves são calculados. O Sr. Almeida foi encurralado. Já que o tio Almeida me mostrou as contas, também tem um livro para mostrar. Piedade, senhorita. Levante-se, tio Almeida. Tio Almeida, você era o gerente mais confiável do meu pai. Agora que assumi a casa Teixeira, espero que não por ser mulher e jovem, você me esconda nada. Juro servir a senhorita com tudo. Bom, quero expandir os negócios no ano que vem. Depois da primavera, quero que nossas vendas de chá tripliquem. Como é possível? Nossas vendas nunca subiam, principalmente porque os impostos de São Gabriel são altos demais. Mas, quando o novo intendente chegar, vai ficar fácil. O alto custo em São Gabriel? Por que o novo intendente resolveria? Como a antiga rota comercial estava nas mãos de Carlos Borges, para enriquecer, ele cobrava altos impostos e expulsou 3 intendentes. Por isso, acho que o governo desta vez, com certeza vai enviar um intendente muito competente. Assim que ele chegar, vai abrir a rota. Com certeza vai abrir a rota. Uma vez aberta a rota, o custo de sair de São Gabriel baixará. Que perspicaz. Eu vim a São Gabriel. E um dos meus objetivos é acabar com Carlos Borges. Se isso for resolvido, nós realmente poderemos, com os comerciantes do Sul, competir de igual para igual. Só não sei como a senhorita vai tirar dos comerciantes do Sul os pedidos. Esse assunto também depende desse intendente. Por quê? Esse intendente competente. Com certeza é famoso. Com certeza é muito famoso. Temos que dar um jeito de pedir que ele assine e pinte nosso chá. Depois, faremos uma estampa para as nossas caixas e inventar uma história. Assim, nosso chá terá um toque nobre e erudito. Vai vender muito bem. Com certeza, vai vender muito. A senhorita tem razão. Ela só sabe fazer truques sujos. E só comigo que ela quer tirar vantagem. Avisa os gerentes da contabilidade que no fim do mês vou chamar o Senhor Fogo para revisar as contas. Peça que se preparem. O Senhor Fogo é o melhor e mais misterioso contador de São Gabriel. Ele está há 2 anos sem atuar. A senhorita conseguiu trazê-lo de volta? Claro. Eu vou transmitir as ordens da senhorita. Obrigada, tio Almeida. Isabel. O que houve comigo? O que acha? Com febre alta e fazendo coisas tão cansativas, como não desmaiaria? Quer morrer? Não quero morrer. Não tive escolha. Preciso dar um golpe fatal. Só controlando o Sr. Almeida, para ele se comportar, os outros não ousarão mexer. O que você mostrou ao Sr. Almeida no fim, quando ele abriu? Por que ficou tão apavorado? Eram as contas secretas do dinheiro que ele desviou. E o dinheiro, ele usou a maior parte para manter uma amante. E em casa, ele tem uma esposa muito brava. E na primeira página, escrevi 2 frases. O que escreveu? A primeira frase que escrevi foi: sua esposa sabe que você tem uma amante? A segunda frase é: desse livro, já mandei fazer mais de 10 cópias. Mas, para esse tipo de pessoa, só assustar não basta. Preciso mostrar a força real. Você é mesmo. Por que tem 2 cabeças? Está delirando de febre? Vou ver se o remédio já está pronto. Não quero tomar esse remédio amargo. Você tá tão frio.
Que bom. Sabe o que está fazendo? Claro. Você é o garoto que comprei. Então fique quietinho. Deixa tocar. Quanta ousadia! Deita se tá mal. Tão doente e não fica quieta. Um garoto me maltrata. Se meu pai estivesse vivo, ninguém me maltrataria. Não estaria tão doente e teria que sair. Tô tão quente. Eu ainda tô aqui. Não tire a roupa assim. Você é bem mais fresco. Deita. Você... o que tá fazendo? Você é o homem mais lindo que já vi. Tô tão quente. Me ajuda. Não vi nada. Senhorita, vai viver com aquele garoto, como marido e mulher? Por que pergunta isso? O que aconteceu comigo? Deve ter sido ontem à noite, quando a senhorita beijou o garoto. Como eu poderia fazer algo tão absurdo? Sempre que a senhorita adoece, é diferente das pessoas. Fica muito irritada e gosta de coisas frias. Ontem à noite eu não estava e não trouxe a toalha a tempo. Então a senhorita se prensou nele. Que vergonha. Então, cadê ele? Nestes dias que a senhorita esteve doente, ele saiu todo dia com o seu ajudante. Saiu o dia todo. Perguntei o que ele fazia, mas não disse nada. Então, ele não esteve em casa esses dias? Sim, sai cedo e volta tarde. Não sei o que ele anda fazendo. Quando ele voltar esta noite, traga-o até mim. Tenho andado tão ocupada que não tive tempo de perguntar sobre o passado dele. Talvez em São Gabriel ele tenha outros parentes. Preciso resolver isso. Se o segundo ramo e o patriarca descobrirem que ele não é Gabriel Costa, será um grande problema. Sim. O novo intendente de São Gabriel já assumiu o cargo? Já assumiu. Nestes dias, a intendência decretou várias leis. Já mandei copiá-las. Veja, senhorita. Todas são sobre chá, sal e ferro. Os detalhes são bem diferentes do antigo intendente. Direto ao ponto. Ele é muito habilidoso. Clara, mandei você investigar o nome do intendente, origem e gostos. Descobriu algo? Ainda não. Descubra logo. Precisamos conhecer mais sobre o intendente para causar boa impressão. Como combinamos, publiquem a ordem. Pode irem. Sim. Sou Carlos Borges, governador de São Gabriel. Acabei de ver a nova ordem do Sr. Costa. Não acha que foi mal planejada? Sou o intendente de São Gabriel. Gerencio as finanças, as nomeações e as ordens. O governador e eu governamos São Gabriel. Somos iguais. O que eu faço é meu dever. Sr. Borges, com que autoridade me avisa? Não sei de que Costa o senhor se refere. Pode bancar sua arrogância? Aos 12 anos, no exame, Majestade me nomeou. Na época, Majestade disse: o herói não tem origem, o capaz ocupa o lugar. Em 10 anos, fui de prefeito a intendente. O senhor acha que preciso de alguém para bancar? O que eu disse foi só uma brincadeira com o Sr. Costa. O senhor é jovem e talentoso. Que invejável. O senhor me lisonjeia.
Acabei de chegar em São Gabriel. Estou muito ocupado. Não posso conversar agora. Quando tiver tempo, eu pago uma bebida ao senhor. Que arrogante. Ousar falar assim com o senhorito. Ele é o dono de São Gabriel. Está acostumado. Majestade me mandou a São Gabriel. Primeiro, pelos impostos de São Gabriel. Segundo, para acabar com esse câncer. Terceiro, para abrir as rotas comerciais e dar uma vida melhor ao povo de São Gabriel. São Gabriel não paga impostos há anos. Trocaram 3 intendentes. Rotas bloqueadas, povo sofrendo. Tudo obra dele. Mesmo controlando todas as tropas de São Gabriel, eu acredito que, se o senhorito quiser acabar com ele, será muito fácil. Que horas são? Quase à noite. Voltando. Senhor Gabriel, sente saudades da senhorita Teixeira. Quando o senhorito assumiu o cargo, comia, dormia e vivia toda a vez aqui. Agora, sem nem escurecer, já quer voltar. É porque sente saudades da senhorita Teixeira. Cale-se. Ela ainda está doente. Se eu voltar tarde, ela com certeza vai brigar. Não quero brigar com ela. Como o senhorito quiser. Ai, 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 me solta! Por que não acendeu a luz? É o meu quarto. Se eu quiser, acendo. Se não, não acendo. O que você comeu? Tão forte assim? Senta. Escreve algo pra eu ver. Por quê? Se eu pedir, escreve. Rápido! Escreve bem, hein? Peraí. Você é ágil, deve saber lutar. E escreve bem. Deve ter estudado. Finalmente percebeu que não sou garoto de programa. Agora, garotos de programa precisam ser versáteis. As exigências tão altas assim? Ah, é. Você sai cedo e volta tarde. O que tem feito? Como filho do Duque de São Gabriel, não posso viver de mulher. Fui à intendência de São Gabriel e consegui um emprego. Que emprego? Intendente. Que emprego? Intendente. Não ache que por saber ler e ver contas já é intendente. O intendente é da corte, um alto oficial. É o maior cargo de São Gabriel. Não acredita? Eu queria acreditar, mas essa sua mentira é absurda demais. Sabe a idade dos intendentes de sempre? Pelo menos 40 anos. Quantos anos você tem? Que foi? Me descobriu e ficou bravo? Olha aqui, pode se gabar comigo, mas não fora de casa. Pode acabar preso. Nem me disse seu nome, de onde é ou quem tem em casa. Você não acredita. É falar à parede. Contanto que não diga ser Gabriel Costa do Palácio São Gabriel, eu acredito no resto. Que coincidência. Sou Gabriel Costa do Palácio São Gabriel. Acredite se quiser. Você se meteu na cena. Ah, amanhã não saia. Vem ver as contas. Mulher boba. Mãe! Mãe! Descobri a origem daquele bonitão. Quem é ele? Subornei uma serva da Isabel. A serva disse que ele não é de forma alguma o filho do Duque, mas um garoto da Casa dos Artistas. Tem provas? Tenho. A serva viu com os próprios olhos a Isabel recebendo ele. E também subornei o porteiro da Casa dos Artistas. O porteiro disse que ele foi a própria Isabel. Mandou a Dona Lúcia da Casa dos Artistas buscar lá fora um garoto virgem. Que ótimo! Aquela mulher, Isabel, onde ela está agora? Revisando as contas na Casa Teixeira.
Vá agora mesmo chamar o patriarca e traga a serva e o porteiro da Casa dos Artistas. Chama os dois. Hoje vou matar aquele bonitão, quebrar as pernas daquela mulher, a Isabel, e recuperar os negócios dos Teixeira. Certo. Com tantos livros, ela vai conseguir revisar? Dizem que o novo chefe quer marcar presença e o primeiro fogo já caiu em nós. E se ela realmente descobrir algo? O que faremos? Ate o impossível. Esses livros já pedi ao Senhor Fogo para revisar, e 2 dos gerentes têm contas suspeitas. Vão se explicar sozinhos ou vou mandar vocês à justiça? Senhorita Teixeira. Sou a líder dos Teixeira. Em assuntos de negócios, me chame de proprietária. Hoje, nós nem sequer vimos o Senhor Fogo. A senhorita diz que nossas contas têm problemas. Mostra as provas. O Sr. Martins quer provas? É simples. As contas do Sr. Martins são falsas. Este é o livro falso para enganar a líder. E este é o livro real. Os 2 livros diferenciam 13.133 taéis de prata. Como você tem esse livro? O Senhor Fogo descobriu que seu livro tem problemas. Hoje, depois que saiu, mandei alguém na sua casa pegar com sua mulher. Por que ela te entregou o livro? Porque seu filho deve 1000 taéis na casa de jogos. Se ela não me desse o livro, eles quebrariam as pernas dele. Você armou para meu filho! Foi o seu filho que deve 1000 taéis na casa de jogos. Eu falei com os da casa de jogos, que se eu pegasse o livro, eu lhes daria 1100 taéis. Agora, te dou 2 opções. O dinheiro que você roubou nesses anos, devolve tudo. A outra é a cadeia. Os Teixeira não dão comida aos pobres por mais de 10.000 taéis. Estes milhares de taéis pensem como ajuda. Afinal, por tantos anos trabalhei para os Teixeira. Tem o meu mérito. Se não escolhe... Eu escolho. Oficiais, prendam-no. Isabel Teixeira, o que vai fazer? Eu já te dei uma chance. Você que não a valorizou. Pelas leis do reino, roubar 1000 taéis vale a pena de morte. E o valor que você roubou chega a mais de 10.000 taéis. Esse valor vale mais de 10 mortes. Obrigada, oficiais. Ande! É um mal entendido! Patroa. Patroa, eu desvi 300 taéis da conta. Depois, desconte do meu salário. Levante-se. Soube que Amando e o Senhor Silva adoeceu gravemente. Gastaram tudo para curá-la. Se não fosse a morte do meu pai, eu já a teria visitado. Clara. Estes taéis são para sua mãe. Guarde. Obrigado, patroa. Isabel Teixeira, você usou um garoto para fingir ser o filho do Duque. Que audácia. Saia daí! Esse safado batuquem até a morte. Parem! Quem tentar impedir, batuquem também. Eu. Deixa comigo. Nossa, ele é tão forte. O que está fazendo? Calma, vamos conversar. Vocês querem morrer? Como ousam me desrespeitar? Ai, você é só um safado. Se me desrespeitar de novo, cortarei sua cabeça. Você... Já te avisei antes. Não me aponte com esse dedo sujo. Olhem direito. Não usem a força. Patriarca, eles que começaram. Meu marido tem status. Não podem difamá-lo assim. Ele não é o filho do Duque. É um garoto da Casa dos Artistas. Ele se vende.
Tenho testemunhas. Isabel comprou esse garoto. Isso. Eles são as testemunhas. Vi a senhorita e Clara negociando um garoto na rota do chá e cavalos. Pararam a carruagem e o levaram ao solar Teixeira. Eu mesmo ouvi a senhorita Isabel e o diretor comprando um homem para fingir ser o noivo dela. Patriarca, você ouviu tudo? Ele não é o filho do Duque. É um impostor. Chamem os guardas. Prendam ele. Certo. Chamem os guardas. Não chame os guardas. Seu disfarce não aguenta a investigação. Olha a cara dela. Tá com culpa. Comprar um gigolô fingindo ser o filho do Duque é um absurdo. Seu golpista, a essa altura, ainda ousa atacar? Já chamei o senhor prefeito. Nenhum de vocês vai escapar. Já era. Chamaram os oficiais. Vá logo. Se eu fugir, e você? Não se preocupe. Eu me dou bem. Corra! O senhor prefeito já cercou o lugar. Quero ver hoje quem de vocês vai escapar. Se esconda. Recebi um boletim. Alguém teve a audácia de comprar um gigolô fingindo ser o filho do Duque. Onde está essa pessoa? Essa mulher parece tão brava e ousada, mas é leal na hora da crise. Senhor prefeito, quem comprou o gigolô foi ela. Quer roubar os bens do irmão mais novo e não hesitou em comprar um gigolô para fingir ser o filho do Duque e se casar com os Teixeira. As provas e testemunhas estão aqui. Por favor, senhor prefeito, prenda-a. Prenda-na. Isso! Senhor prefeito, e aquele bonitão, prendam ele também! Guardas! Senhor! Prendam ela! Sim! Espere! A acusação de que Isabel compraria um gigolô para enganar é apenas uma calúnia maliciosa da parte deles. Eu sou mesmo Gabriel Costa. Qual engano? Seu gigolô, ouça impedir a justiça. Isso agrava o crime? Senhor prefeito, puna-o severamente. Prefeito de São Gabriel, saudações, senhor intendente. Sem cerimônia. Esses que causam confusão, cuide disso. Sim. Guardas! Senhor! Peguem todos eles e prendam. Senhor, há algum engano? Ele é só um garoto do programa. Senhor, ele só vende o traseiro. Como ele poderia? Calado! Sem desrespeitar o senhor intendente. Guardas, peguem essa velha e esses causadores de confusão. Tirem todos daqui e joguem na cela. Senhor! 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 Como prefeito, no futuro, não seja tão imprudente. Hoje eu fui enganado por esses plebeus. No futuro, serei mais cauteloso. Peço que o senhor intendente me punha. Se reconhece o erro, é bom. Não há punição. Retire-se. Sim. Agora ela deve acreditar que sou o intendente de São Gabriel. Você é incrível. Conseguiu fazer o senhor prefeito atuar com você. Fala, quanto gastou, mas já vou avisando. Não importa quanto gastou, não vou reembolsar. Acha que o prefeito estava atuando comigo? Claro. Se não, acha mesmo que é o intendente? Você. Tá bom, eu sei. Você trabalha na intendência e tem certa influência no prefeito. Com um pouco de dinheiro, ele faz um teatro com você. Mas diga uma coisa, não faça isso de novo. Você pode perder a cabeça. Que mulher mais boba! Me segura, perdi as forças. O que foi? Rápido, me segura. Senhorita, o que foi? Assustada? Eu já dizia, com aquele porte e tão capaz, como seria um gigolô? Senhorita, quer dizer que ele é seu noivo, Gabriel Costa? E também o intendente de São Gabriel? Exato. Espera, você não disse que ele pagou o senhor prefeito para fingir? Você é meio boba? Acha que o senhor prefeito pode ser comprado? E se ajoelharia a um gigolô? Além disso, fingir ser intendente é crime grave.
E agora, o que fazemos? Calma. Se eu não admitir que ele é Gabriel Costa, ele continua sendo o gigolô que comprei. Só que vamos tratá-lo melhor, para compensar a má impressão. Tá. Senhorito. Ouvi que a Dona Rosa fez confusão na loja. Você está bem? Estou bem. Senhorito, quando sair, leve os guardas. Se algo te acontecer, o Duque vai me matar. Não há estranhos aqui. Parem de fingir. Além disso, hoje, não foi você que quis ver o chá, e por isso não veio? Não fui ver o chá. Fui à intendência para os seus negócios. Clara. Ele tem razão. Olhos e ouvidos. Ele sempre deve manter o porte de um senhorito. Daqui pra frente, também devemos respeitá-lo mais. Sim, então... O senhor intendente tem alguma notícia nova? O novo intendente é discreto. Por enquanto, não há notícias. Mas em um mês, é o Festival da Colheita. Pelas regras, ele lidera o festival. E os oficiais vão à montanha. Com certeza o veremos lá. Falta um mês. Temos que nos preparar. Temos que dar um jeito de fazer ele nos dar uma caligrafia. Mulher boba. As provas estão na cara dela. E ela não quer acreditar que sou Gabriel Costa. E quer que eu faça uma caligrafia? Jamais. Pode parar de desenhar? Por quê? É que é feio demais. Meu desenho é feio? Então tente desenhar. Como esperado de um filho do Duque, essa habilidade de desenhar é incrível. Eu acho que o seu não é grande coisa, nem é tão bonito quanto o meu. Suas folhas nem estão retas. Você não tem noção? Folhas retas são as mais feias. Uma bela orquídea deve ser serena e elegante. Como um cavalheiro, com a brisa e a lua imperturbável. Tá tentando enganar quem? É só um desenho. De onde veio essa imperturbabilidade? Você, seu safado. Primeiro, somos casados. Segundo, você me beijou primeiro. Mesmo que fosse, foi você que começou. Isso foi um acidente. Não ligo, eu nunca saio perdendo. Você tirou vantagem, tenho que retribuir. Então, considero que estamos quites. Como você falou tão bem, vou admitir que você desenhou. Então agora, plum, bambu e crisantemo. Desenhe tudo isso para fazer os 4 cavalheiros. Para que você quer os 4 cavalheiros? Para que quer o quadro dos 4 nobres? O que mais seria? Para te enganar a pintar, claro. Primeiro te engano a pintar e depois a assinar. Assim, eu terei a autografia do intendente e o quadro dele. Sou tão esperta. Eu vou fazer uma caixa de chá elegante, com o melhor chá dos Teixeira. O povo comum não pode pagar. Quem bebe são só os que querem ser refinados. Então, vou fazer a caixa mais elegante para eles. Pintar na lata de chá vai aumentar o custo. Quem pode pagar o melhor chá não vai se importar com o dinheiro. Imagine só, numa noite de neve, intelectuais tomando chá, falando de coisas refinadas, com xícaras elegantes. Até a caixa do chá é elegante. Que coisa refinada! Quem vai se importar com o dinheiro? E esse conjunto de chá, por quanto vai vender? O dobro do normal. Que mercenária!
Eu ganho dinheiro, eles ganham a sensação. É um ganha-ganha. Aliás, o que acha que no Festival da Colheita eu pegar aquela caixa de chá elegante com o melhor chá dos Teixeira e dar ao senhor intendente? Que tal? Vai dar chá ao intendente? Eu pensei bem. Eu não conheço o senhor intendente muito bem. Não posso garantir que ele assine por vontade própria. Mas se eu der um conjunto de chá a ele, basta que ele diga algo bom, seja do chá ou da pintura. Eu posso dizer ao público que o senhor intendente disse que o chá dos Teixeira é bom. Assim, mesmo sem ele te dar uma autografia, o chá dos Teixeira ganha um atrativo para vender mais. Esperta, é isso mesmo. Sabe muito bem tirar vantagem. Nada demais. São Gabriel é montanhoso. A comida não dá para o povo, mas se o nosso chá vender bem, os produtores ganham. No caminho de volta, compramos arroz e trazemos, sem lucro, para vender ao povo. Assim, o preço do arroz em São Gabriel baixará, e para o intendente será uma conquista. Assim, o preço do arroz em São Gabriel vai cair. Para o intendente, será uma conquista. Quando ela faz negócios, tem muita ideia. Embora saiba aproveitar, ela me deu um alerta. Se o comércio não fluir, o povo de São Gabriel terá vida difícil. Preciso resolver Carlos Borges logo. Aliás, você ainda não provou o melhor chá real primavera, né? Que tal eu preparar para você provar? Esse chá real primavera, você já disse que a produção anual da chá Teixeira não chega a 5 quilos. Um chá tão caro para um mero empregado é apropriado? Não diga mais que é um empregado. Desde nosso casamento, você é o senhorito do Palácio São Gabriel. Gabriel Costa merece o melhor. No futuro, se alguém perguntar sobre o chá real primavera e não souber responder, será uma vergonha para mim, Clara. Que acha? O aroma é suave como orquídea. A cor é clara e brilhante. Na boca é como um riacho. O sabor é doce como mel. Ótimo chá. Entende de chá, então beba mais. Depois de beber, pinte logo. Porque sinto que você tá me enrolando. O mero empregado. O que eu ganharia com isso? Como ousa? Tá bom, não tem estranhos aqui. Não se faça de filho do Duque. Desenhe logo. Esse cheiro familiar. Acho que pensei demais. Ela realmente não acredita que sou Gabriel Costa. Rápido. Ele é muito perspicaz. Quando olhou, aquele olhar assustador. Sorte que reagi rápido e me salvou. Espera. Agora, já que usa o nome de Gabriel Costa, tem que aprender a escrevê-lo. Escreve para eu ver. Gabriel e Mateus, já saíram hoje? Eu mesma os vi saírem, e eu pedi pro genro trazer doces da doceria Xavier. Nessa doceria, geralmente se fila por mais de 2 horas. Então, se forem passear ou trabalhar na intendência, não voltarão tão cedo. Mandou bem.
Vá logo com esses 4 desenhos para fazer as prensas. E essas letras, grave no espaço em branco. Senhorita, se ele descobrir o que fizemos, ele vai ficar bravo? Você acha que fazer isso ou trazê-lo preso como um garoto, o que o irrita mais? Claro que trazê-lo preso como um garoto. Então é isso. Não dá para esconder a identidade dele. No Festival da Colheita, todos vão saber quem ele é. Não posso fingir mais ser boba. Senhorita, será que ele vai nos matar? Meu pai salvou a vida dele. Acho que ele não me mataria, mas com certeza vai me repudiar. Então, antes disso, vamos tirar o máximo de vantagem. Ganhar vantagem. Como essas obras de arte, pegue o máximo que puder. Se acontecer algo no futuro, podemos trocar por prata. Tem razão, senhorita. Eu vou agora mesmo transformar tudo em prensas. Vai logo! Quando saímos de manhã, a Clara disse que a senhorita Teixeira queria doces e pediu que comprasse. Você disse que não, e agora veio comprar. Senhorito, você gosta dela? Ela é calculista e de mau gênio. Eu compro para não ouvir reclamação. Tem razão, senhorito. Caminho! Caminho! Um cavalo se assustou. O Gabriel não cede. Que irritante. Os homens adoram salvar beldades. Se o Gabriel salvar a Marina, eu faço ele casar com ela. Se ele casar com a Marina, será meu genro. E ficará nas minhas mãos. Marina! O Gabriel não segue as regras. A Marina é tão linda. E ele nem a ajudou. Esta é a minha filha, Marina. Agora, obrigado por salvá-la, Sr. Costa. De nada, Sr. Borges. Foi só um toque. Sr. Costa, salvou a vida dela. Outro dia, irei agradecer pessoalmente. Não precisa. O senhor é forte e imponente, e a filha herdou isso. Mesmo sendo atropelada, não quebraria. Então, não precisa agradecer. Erraram de pessoa para golpizar. Meu senhorito não sabe ser cavalheiro. Pai, vamos voltar. O olhar do Sr. Costa, eu diria, não é bom. Sr. Borges, se tiver um bom médico, me apresente. Inútil. Nem sabe se jogar num homem. Esse Carlos Borges não conseguiu atrair o senhorito e usou a mulher como arma. O senhorito reagiu rápido. Se fosse eu a ajudaria. Se eu não reagisse rápido, ela quebraria os doces que comprei para Isabel. E teria que comprar de novo. Não a ajudou para proteger os doces da senhorita Teixeira? O que acha? Você não a segurou para proteger o doce da senhorita Teixeira? O que acha? Ela é tão linda e vale menos que esse doce? Linda? Que foi? Gostou dela? Vamos ao Solar Borges pedir a mão dela? Não precisa. Melhor assim. Esse Carlos Borges não esconde as intenções. Odeio ser manipulado. Acelere as provas contra ele. Quero acabar com ele logo. Sim. A Isabel parece esperta, mas é bem boba. Dei tantas pistas a ela e ela não adivinhou quem sou. Amanhã no Festival da Colheita, quando subir ao altar com os oficiais, ela não vai descobrir? Estou mesmo ansioso para ver a reação dela quando descobrir quem sou. Acho que ela vai se assustar. Depois vai chorar e pedir perdão. E depois vai dizer que será submissa ao marido. Vamos.
seu doce. É difícil de comprar. Você foi mesmo comprar? Que bom, marido. Só desta vez. Não vai repetir. O que é isso? Meu pai já tem 49 dias de falecimento. Pelas regras de São Gabriel, o luto já acabou. Além de não usar roupas coloridas e não pôr cartazes vermelhos, tudo volta ao normal. Então, já posso dormir com ela. Isabel, você gosta de alguém? Sim. Quem? Meus pais, Pedrinho e Clara, são os que eu gosto. Tem alguém com quem queira passar a vida? Tem. Quem? O Deus da riqueza. Todos saíram? Hoje é o festival da colheita. O genro saiu cedo com o Mateus. E o Sr. Almeida, como a senhorita pediu, levou o chá ao templo central. Que bom. Senhorita, não vai mesmo ao templo central? Não. Estou pensando. Quando ele voltar, vou chorar de joelhos. Ou deitada, ou abraçada na perna dele. Ultimamente, eu o observei de escondido. Eu acho que ele gosta da senhorita. Que tal a senhorita tentar seduzi-lo e convencer na cama? Pare de ler tantos romances, tá? Eu acho que, em vez de passar o dia com medo, é melhor atacar. O genro é bem bonito, não sai perdendo. Tem um certo sentido. Senhora, o senhor intendente me enviou para levá-la ao templo central. Senhor intendente? Sim. Ele me instruiu a dizer que a relação de vocês é ótima. Nossa relação é mesmo ótima. Por aqui, senhora. Vá na frente. Quanta audácia! Esses golpistas vêm até a casa para enganar. É pedir para morrer. Isso. A senhorita até agora não reconheceu o genro. Se fosse o genro que mandou, não a chamaria de senhora. Clara, traga água. Sim. Senhora, o que é isso? Fala, quem te mandou? O senhor intendente. Ainda não diz a verdade? Se não confessar agora, eu te corto em pedaços e te jogo no chás como adubo. Não. Eu falo. Fui eu. Sou eu. Quem é você? Cheiro tão familiar. Me apresento. Sou filha do governador de São Gabriel, Marina Borges. Como você descobriu que não foi o Sr. Costa que o mandou? É a conexão entre nós. Por que quer me enganar? Sobrancelhas finas, lábios vermelhos, pele de seda, ombros elegantes, cintura fina. Não é só linda, também é delicada. Não é à toa que o Sr. Costa se apaixonou. Que elogio! Adoro ouvir mais. Você é linda, sim, mas sua origem é baixa. Se o Antônio Teixeira não tivesse salvo o Sr. Costa, com a sua baixa origem de mercadora, seria só a amante do Sr. Costa. Não gostei dessa. O Gabriel Costa não me despreza. Quem você pensa que é? Que direito tem de me desprezar? Meu pai gostou do Sr. Costa e quer que ele seja seu genro. Ou seja, meu marido. Se for esperta, sai daqui. Assim, ainda salva a sua dignidade. Seu pai gostou do Gabriel Costa e eu devo me afastar? Que piada. Clara, ajeite a saída. Sim. Por aqui, senhorita Borges. Afastar-se dele e lhe dou 10.000 taéis. O Gabriel Costa é um grande oficial e vale só 10.000 taéis? 100.000 taéis, nada a menos. Certo.
É um bilhete oficial, mas o valor é muito alto. Pelas regras do comércio, precisamos de um contrato para evitar arrependimentos. Clara, a caneta. Sim. Senhorita. Sua vez, senhorita Borges. Senhorita Borges, sua vez. Ele volta hoje e você se separa. Certo. Senhorita, vai mesmo se separar do genro? Afinal, ele vai me deixar. Se eu pedir o divórcio, ainda ganho 100 mil taéis. Ganho de qualquer jeito. Ele pode me desprezar, mas eu também posso dispensá-lo. Ser forçada a me separar não é meu estilo. O que quer fazer, senhorita? Carlos Borges controla São Gabriel há anos. O povo sofre muito. Não sei o que o Gabriel vai fazer com Carlos, mas eu acho que posso pôr mais lenha na fogueira deles. Como faz isso? Prepara os cavalos pro templo. Sim. Ultimamente, por que há tantos pobres na rua? Dizem que há pouco tempo houve uma enchente em Alto Verde. Eles ficaram desabrigados. O ritual acabou. Senhor Costa, volte a descansar. Sem pressa. Segundo o protocolo, após o ritual, devo ver o povo de São Gabriel e ouvir a voz do povo. São só um bando de ignorantes. Senhor Costa, é o herdeiro do duque. É de alta nobreza. Não merecem vê-lo. Parece que o Sr. Borges pensou muito em mim. Já descobriu tudo sobre mim. Ao chegar em São Gabriel, o Sr. Costa casou com a Isabel Teixeira. Vai ao Solar Teixeira todo dia. Era difícil não saber quem o Sr. Costa é. Ouvi dizer que a Isabel sempre foi ousada, arrogante, sempre na rua, sem nenhuma doçura. Não é digna do Sr. Costa. O temperamento da Isabel é bem direto e decidido. Não como a senhorita Borges, que não segura o equilíbrio e cai em cima de um homem na rua. Senhor Borges, não se engane. Não quis menosprezar a senhorita Borges. É que eu simplesmente gosto de mulheres mais fortes. Sendo assim, a Isabel pelo menos não cai com o vento. No futuro, ela pode me dar logo um belo menino. Acho que depois de hoje, ela não será mais sua esposa. Como assim? Senhor Costa, logo vai saber. Hoje veio o senhor Almeida do Solar Teixeira, não a senhorita Teixeira. O senhor Costa não queria ver o povo de São Gabriel. Veja-os e depois vá, não é tarde. Senhor Costa, deixe o povo lá fora entrar. Primeira vez que vejo Gabriel de uniforme. Até que ele fica bem. Marido, me salve! O que foi? Desde que ela entrou, não mostrou surpresa. Deve ter visto o prefeito antes e já sabia quem eu sou. Fingiu ser boba comigo. O que ela vai fazer agora? Hoje, a filha do governador Borges veio ao palácio. Disse que o governador te quer. Me deu 100 mil taéis de prata pra eu me separar de você. Eu te amo tanto. Como eu poderia te deixar? Como assim? Mas o governador Borges disse que se eu não aceitasse, ele ia me matar. Senhor Borges, só hoje descobri que valho tanto para você. É mentira! Essa mulher só fala besteira. Senhor Costa, não acredite nela. Não estou falando besteira. Tenho provas.
Você aceitou a prata? A senhorita Borges trouxe muita gente, invadiu o lugar com raiva e pôs uma faca no meu pescoço. Não tive escolha, mas essa prata eu posso agora mesmo devolver ao senhor Costa. Não veio por mim. Vem por Carlos Borges. Deixa. Vou atuar com ela. Mulher, está me acusando. Senhor Borges, ainda estou aqui. Não só insultou minha esposa, como a bateu. Acha que sou um tolo? Ela é só uma mercenária. O senhor Costa vai mesmo, por essas mentiras, me atacar? É calúnia ou verdade? A idiota da Marina. Como assinou esse contrato? Senhor Borges, se não sabe ler, então peço que os senhores aqui presentes vejam. Mateus. É mesmo? Parece verdadeiro. Senhor Borges, por favor, não separe meu marido e eu. Calma. Se eu não concordar, ninguém vai nos separar. Ela agravou as coisas com Carlos Borges para impedir o casamento com Marina. Será que ela gosta de mim? O Sr. Costa é tão elegante. Minha filha o viu uma vez e se apaixonou. Por isso agiu de forma imprudente. Peço ao Sr. Costa me desculpar. Sr. Borges, quem deve pedir desculpas não sou eu, mas sim minha esposa. Dona Isabel Costa. Meu marido e eu somos noivos desde cedo. Somos muito unidos. Uma simples desculpa, sem qualquer compensação. E quer deixar isso pra trás? O que você quer, então? Só se me pagar esse dinheiro, eu penso em te perdoar. Nossa, ela não só quer piorar as coisas com Carlos Borges, como também quer o dinheiro que a Marina deu pra si só. Dona Isabel, me impressionou muito. O senhor me elogia. O dinheiro que me pagou hoje, compraremos arroz para Mingau, para ajudar o povo. Agradeço em nome do povo. Peço perdão por hoje, senhores. O chá é por minha conta. Obrigado, senhora. O senhor tem trabalho a fazer. Não vou mais atrapalhar. Senhor, precisa de algo? Vou voltar ao terminar. Fique em casa e me espere. Já era. Acho que fui descoberta. Você acha que ele vai me matar com uma faca? Você... Pode ser. Esquece, já fiz o que fiz. Neste momento, vou tirar o máximo de proveito. Se ele me atacar com uma faca, eu vou usar o favor que meu pai fez para me defender. Senhorita, ele voltou. Rápido, tranque a porta. Sim. Cadê a senhorita? Lá dentro. Vem. O que foi? Por que está parada aí? Sem noção. Mas a senhorita... Meu senhor não vai comê-la. Ei. O que houve agora? Contraí uma doença no caminho. Uma gripe muito grave. Por favor, vá, para não me contagiar. Eu aprendi um pouco de medicina. Soube usar agulhas de ouro. Vem. Levanta, vou te dar uma agulhada. Garanto que vai curar. Não, meu corpo é especial. Agulhas não funcionam. Não se incomode. Volte logo. Dessa forma, vai morrer de sufocamento. Contarei até 3. Se não se levantar, mando o Mateus cortar a Clara. Eu assumo a culpa. A Clara não tem culpa. Se tem problema, vem comigo. Já melhorou tão rápido? Sobre ter me confundido, não é só culpa minha. Você também tem culpa. Então não pode me culpar.
Reflita sobre isso. Então é culpa minha? Isso. Somos noivos desde cedo. Já faz 2 anos que me tornei adulta. E você nem veio falar do casamento. Me diz, não é culpa sua? Meu pai disse que num casamento, se cometer um erro, a melhor forma de reverter a situação é arrumar o passado. Eu errei nisso. Bom que admitiu. Se você tivesse me casado, eu não teria, para proteger o Solar Teixeira, comprado um garoto para te fingir. O motivo de não ter me casado foi por estar ocupado no cargo, sem tempo para casar. Desta vez, fui nomeado intendente de São Gabriel, só para me casar com você. Só não esperava que ao chegar, te encontraria. Já que veio para se casar comigo, por que não se revelou logo? Lembro que no início já te avisei quem eu era. Só que alguém não quis acreditar. Não é culpa minha. Sem a sua farda, parado ali, não parecia um garoto? Te dou mais uma chance. Repita o que disse. Não. Vou mudar de ângulo. Você é o senhor intendente e não usa farda. Escondeu de propósito. Não só te avisei que sou o intendente. Foi você que não acreditou e ainda zombaria. Quando o prefeito se ajoelhou, você já sabia que sou Gabriel Costa, o verdadeiro intendente. Não é verdade. Eu só soube hoje, quando a Marina veio aqui. Então ouse dizer para estas 4 pinturas que ao pintar você não sabia quem eu era? Por que eu não ousaria? Eu realmente não sabia. Mas você sabia que eu ia te procurar no templo central e não disse nada. Me assustou de propósito. Você é mau. Você sabe muito bem virar a chave. Além de me raptar como garoto de programa, ainda me vendeu por 100.000 taéis para a Marina Borges, de propósito, para eu me enfrentar com o Carlos Borges. Essas contas, como vai acertar? Se quer saber como acertar, esquece. Afinal, meu pai salvou sua vida. Essa garota é boba. Se eu realmente quisesse dar um jeito nela, já teria acabado com ela. Não deixaria ela ser tão ousada. Se a dona Lúcia te mandasse um garoto de programa, você viveria com ele como vive comigo? Claro que não! Se fosse um garoto de programa, não controlaria minha avó e o tio. Já teria sido descoberto. Eu com certeza o expulsaria. Não passaria nem um dia. É mesmo? Alguém como você, tão lindo e charmoso e tão talentoso, nem o melhor garoto de programa chega aos seus pés. Se me comparar a um garoto de programa, não te perdoo. Então, o que houve antes? Podemos esquecer tudo? Me empurra de novo. Será que você não está nem bravo? Quem disse? Quase morri de raiva antes. Se estava bravo antes, quer dizer que não está mais. Então, o seu carimbo, me empresta um pouco? Eu já te desenhei a pintura dos 4. Ainda quer usar meu carimbo? Mas não tem carimbo. Quem vai saber que foi você? Jamais. Só um carimbo. Se não for, você carimba e eu te beijo. Uau! Você reescreveu! Essa letra é mais bonita do que a do outro dia. Com o seu desenho e a sua letra, meu chá vai vender muito. Esse desenho já foi para a gravura. Só falta a sua selagem. Esqueceu de algo? Devo ter te mimado demais. Por isso você me pisca. Fecha os olhos.
O que está fazendo? É óbvio. Quero consumar o casamento. Acho que está um pouco excitado. Melhor se acalmar primeiro. Afinal, se consumarmos o casamento, eu vou ficar grudada em você. Será difícil me deixar e casar com uma nobre. Então tem medo de eu te deixar. Bobinha. Se eu não quisesse, acha que conseguiria me levar pro Solar Teixeira? Como assim? Quero dizer que o casamento foi real. Desde o início, eu queria ser seu marido de verdade. O Gabriel é um monstro. Os homens são terríveis. Não dá. Me rendo. Foi você que disse. 4 cartas. 4 vezes. Sou bem sincero, não faltará nenhuma. Só a segunda. 4 vezes eu quis dizer. 4 beijos. Não era isso. Não ligo. Antes você pôde fingir não me reconhecer, então eu também posso interpretar seus beijos como isso. Afinal, é um beijo. Você. Pode ser a prazo? Pode. Mas eu não gosto de parar no meio. Aguenta mais. Karma. Se eu soubesse, teria admitido que era ele. Assim, não me teria torturado. Senhorita, pensando bem, ele não vai te repudiar. Com o status dele, a senhorita saiu ganhando. Assim falando, tem um certo sentido. Cadê ele? De manhã cedo, levou o Mateus para a intendência. Antes de ir, me pediu para não te incomodar. Eu acho que ele é bem atencioso. Atencioso? Você... esquece. Chega dele. Leve logo o carimbo dele para ser gravado. Faça as caixas de chá este mês para vender no próximo verão. O genro me avisou cedo. Já dei as ordens. Pelo menos tem um coração. Antes de sair, mandou na cozinha preparar seu ninho de andorinha. Já deve estar pronto. Depois de se arrumar, pode comer. Sendo assim, vou perdoá-lo a dedo. Senhorita, o dinheiro que tirou ontem do Carlos Borges, vai mesmo comprar só arroz para abrir um cozinho popular? Claro, para ganhar mérito, não só vou fazer, como vou fazer com tudo. Sua idiota. Não consegue fazer uma coisa tão simples. Mandei você acabar com a Isabel. E você até assinou um contrato com ela, entregando a arma na mão dela. Me fez virar piada de São Gabriel. E ainda perdi 100.000 taéis de prata. A Isabel é muito astuta. Normalmente, quem iria expor isso para todos? Ela não tem vergonha. Você, assim como suas irmãs, sua maior utilidade é consolidar meu poder. Como ele é tão rebelde, pode fazer como antes e matá-lo direto. Você é uma idiota. Gabriel Costa é o herdeiro do Duque de São Gabriel. É muito valorizado pela majestade. Se ele morrer em São Gabriel, só vai atrair mais problemas. Entendi. Te dou 6 meses. Por qualquer meio. Tem que conquistar o Gabriel. Senão, não só vou te mandar ser freira num templo, como a sua madrasta pode morrer. Fique tranquilo. Eu com certeza vou cumprir a sua missão. Saia. Sim. Senhor, o Solar Teixeira está mesmo distribuindo mingau. Essa mulher, a Isabel. Os do Solar Teixeira também disseram que o intendente soube que as enchentes de São Gabriel destruíram inúmeras casas e pediu à esposa que distribua mingau por um mês. O povo da cidade está elogiando o intendente e sua esposa.
Usar minha prata para dar mingau para ganhar boa fama. Nunca vi alguém tão descarado. O Antônio Teixeira, tão honesto, acabou tendo uma filha tão astuta. Senhor, devemos agir? Não importa. Dar mingau é uma arma de 2 gumes. Pode ganhar fama, mas também pode causar grandes problemas. Sim. Volte à prefeitura de São Gabriel e solte os 3 do Solar Teixeira. Deixe que eles causem problemas a Isabel. Sim. Enchente em Alto Verde. O povo está desabrigado. Arroz disparou. É um grande problema. A senhora intendente abriu um abrigo para ajudar o povo. Aliviou a situação. É uma grande bondade. Isso. Sim. Ótimo. Minha esposa sempre foi bondosa. Abrir o abrigo foi iniciativa dela. Mas a enchente fez os preços dispararem em São Gabriel. Precisa ser resolvido. Vocês têm alguma ideia? Na enchente, devemos abrir os estoques. Sim, isso, exato. Verifiquei os estoques de São Gabriel. O estoque é baixo. Parte é para o exército. Não podemos tocá-lo. O que sobra, mesmo se distribuirmos tudo, temo que não bastará. Tem alguma outra ideia? Podem se retirar. Senhorito, a senhorita Teixeira. A senhora conhece bem São Gabriel. Ela é corajosa e cheia de ideias. Por que não vai para casa e pergunta se ela tem alguma ideia? Falando dela, pelo que ela fez, Carlos Borges não a perdoará. No abrigo, vai causar confusão. Mande guardas para lá agora. Se causarem confusão, matem na hora. Matem na hora! Não vai assustar o povo? Como oficial, preciso ser bondoso, mas também rigoroso. Já que ela é bondosa, eu serei rigoroso. Já faz mais de 2 meses. Se não agir, temo que alguém pense que sou fraco e fácil de manipular. Faça o que eu disse. Sim. Meus bens chegaram? Quando assumiu o cargo, os bens foram trazidos a São Gabriel. Ontem à noite, o líder me avisou onde guardar as coisas. Mas com a situação de ontem, não quis te incomodar. Que esperto. Ordene a eles que peguem essas coisas, amarrem com fita vermelha e levem ao Solar Teixeira. Tudo? O que acha? Vou providenciar. Mudar para o Solar Teixeira assim parece levar dote para casar. Eu vou providenciar. Clara! Pince-me! Estou sonhando? Dói, senhorita. Não está sonhando. Tudo isso é real. Isso não é nada. O mais valioso está aqui. Senhora, segure bem. O que é isso? Veja, senhora. Será que o senhorito roubou isso? Se for roubado, não quero. Não foi roubado. Pode guardar. Qual é o seu cargo para ganhar tanto? Na costa, combate piratas. Sua Majestade ordenou que os saques fossem meus. E nesses anos, por meus méritos, recebi muitas recompensas. Somando tudo, é isso. O famoso grupo dos Piratas do Atlântico. Foi você quem os derrotou? Você conhece os Piratas do Atlântico? Não é tão ignorante. Não é à toa que luta tão bem. Que cara é esse? Meu marido é incrível. Mas trazer tudo isso ao Solar Teixeira, o que significa? Isso é tudo o que tenho. E também é o meu dote. Dote. É. Falta?
Quer que peça aos meus pais para acrescentar? Afinal, vou ficar no Solar Teixeira vivendo de você por 5 anos. Preciso de dinheiro. Mesmo no Solar Teixeira, comendo ouro por 5 anos, não gastaria tanto. Então guarde. Afinal, teremos filhos no futuro. Criar filhos custa caro. Para com isso. Clara, não ia me levar ver o chá? Vamos, agora! Quando eu disse isso? Disse agora, não recuse. Tenha noção. Vamos. Como foi ontem à noite? Sem vergonha. Só percebeu agora? Mas é compreensível. Afinal, casamos há só 2 meses. A vida é longa. A vida é longa. Vamos nos conhecer. Tarado. Aprendi com você. Afinal, foi você que me levou. E foi você que me tocou primeiro. O que é isso? Se ainda estiver doendo, vou te passar o remédio à noite. Você... Então você também se envergonha. Senhor, como prévia, chegaram ao abrigo alguns trouxas. Matamos o líder e prenderam os outros. Depois de interrogá-los, eles não dizem nada. O que devo fazer? O que faremos com eles? Não falam porque acham que o patrão vai salvá-los. Prendam eles primeiro. Quando o patrão cair, eles vão contar tudo. Protejam o abrigo esses dias. Sim. No abrigo, também mandou guardas? Sim. O Carlos Borges sofreu uma grande perda e não vai deixar barato. Temos que ter cuidado. Proprietária, ótimas notícias. No Festival da Colheita, os senhores beberam o nosso chá e adoraram. Estas são as encomendas feitas por seus gerentes. Você escondeu bem, proprietário, que o Gabriel é o senhor intendente. Eu só soube hoje quando eles vieram. Não é à toa que a senhorita disse com tanta certeza que conseguiria a inscrição do senhor intendente. Naquela época, não sabia que ele era o intendente. Ele tem um cargo especial. Tive medo de que o acusassem de abuso de poder. Já vi todas essas encomendas. A quantidade é grande e o preço é alto demais. Aviso os gerentes de cada casa que o chá da nossa plantação é limitado. Só podem comprar 2 caixas e o preço deve ser o preço antigo. Proprietária, tem dinheiro para ganhar e não quer? Alguns lucros não se podem ganhar. Eles não estão comprando chá, estão subornando. Vá avisar a Casa Teixeira. Ninguém pode usar o nome do senhor intendente para aceitar encomendas ou receber dinheiro. Se alguém desobedecer, leve-o à prefeitura. Tem razão, proprietária. Vou cancelar as encomendas. Eu achava que faria de tudo por dinheiro, mas tem limites. Você é o meu maior apoio. Não posso deixar que o meu apoio caia. Fique tranquilo, não vou te atrapalhar. Avisei o Solar Teixeira. Ninguém pode lucrar com o seu nome. Aliás, a rota de São Gabriel, quando vai desobstruir? A intendência é muito ocupada. Não é urgente. Como não é urgente? Com a rota bloqueada, não só o chá de São Gabriel não sai, como nada entra de fora. A vida do povo sofre muito. Então me implore. Se me agradar, é fácil. Senhorito, problemas. O preço do arroz dobrou de noite. Eu não vi nada. Senhorita, o arroz da sopa está acabando. O preço tá alto. Ainda vamos continuar comprando? O arroz em São Gabriel dobrou de preço tão rápido. Com certeza foi o Carlos Borges. Você anunciou dar sopa por 1 mês. Com o preço disparando, vai aguentar?
Não por muito tempo. Eu perguntei hoje nas lojas da cidade. Além do preço alto, o arroz na cidade tem limite de venda. Cada pessoa só pode levar 5 quilos. Ele quer recuperar os 100.000 taéis de prata que eu roubei e ainda manchar a nossa reputação. O que fazemos? A corte pode abrir os estoques? Pode sim, mas os estoques estão vazios. Mesmo abrindo os estoques, temo que o preço não caia. Então mude de ideia. Em vez de baixar o preço, vamos ajudar o Carlos Borges a subir o preço. Subir o preço? Exato. Se o preço subir, o povo não vai conseguir arroz e vai causar caos na cidade. Vocês não têm experiência, não sabem como os comerciantes são ferozes por lucro. Com 10% de lucro, alguns vão arriscar tudo. Com 30%, vão até arriscar a vida. Se espalharmos a notícia do preço do arroz disparando em São Gabriel, os comerciantes com certeza vão trazer arroz loucamente. Exato. Com as rotas abertas, os comerciantes vão chegar. E o Carlos Borges, vendo o preço subir, vai querer lucrar. E com certeza vai agir. Então, o senhor intendente tem uma tarefa difícil. Você precisa tirar as rotas dele, impedindo que ele roube o arroz, forçando-o a pagar e o prender. Não é só uma gananciosa, mas também sabe usar todos os recursos para alcançar seus fins. E o senhor intendente, o que acha deste plano? Vai mandar limpar a rota comercial? Para enganar, você é a melhor. Mateus, esta noite leve minha guarda pessoal e na rota comercial, os esconderijos de bandidos, destrua todos. Sim, senhor. Clara, envie uma carta por pomba para fora de São Gabriel, para a caravana mais próxima. Peça para eles espalharem que o arroz subiu em São Gabriel. Quero que em um dia toda a cidade saiba, para que o mais rápido possível levem o arroz para São Gabriel. Sim. Você não acha que o nosso senhorito e a sua senhorita têm muita sintonia? Mais que sintonia, eles são uma dupla letal. Eu acho que os dois juntos vão acabar com o Carlos Borges. Com certeza. Seu arroz dura quantos dias? 7. E o arroz de fora, quando chega em São Gabriel? 6. Com o preço disparando, mais gente vai querer mingau. Esse fator, você já considerou? Já considerei. Por isso, os do Solar Teixeira compram arroz todo dia. E a caravana do Solar traz mais arroz. Eles serão os primeiros. Então, 7 dias é ser conservadora. Dura 10 dias fácil. Agora eu entendo o que Clara quis dizer ao chamar você de gênia. O senhor intendente me elogia demais. Senhor Costa, o preço do arroz em São Gabriel triplicou em 3 dias. Não vai fazer nada? O Sr. Borges se esforçou tanto assim para chegar a esse resultado e parece que está muito feliz. Controlar os preços é da sua intendência. O que tenho a ver? Eu sei que o Sr. Costa é do Palácio São Gabriel. Com sucesso precoce e carreira próspera, é normal se achar. Mas, em São Gabriel, não importa se é filho do Duque. Até o próprio Duque teria que se curvar. As palavras do Sr. Borges, vou repassar ao meu pai. Na verdade, eu admiro o Sr. Costa. Minha filha Marina, o senhor já conhece. Se divorciar da Isabel e casar com a Marina, daqui em diante, seremos uma família. Como uma família, qualquer coisa no futuro será fácil de resolver. Que conversa o quê? Isabel,
Você ficou louca? Ousa me bater? Seu cara sem vergonha, sua filha, não consegue casar? Quebra o pé do meu marido. Se ela precisa de homem, que vá a um bordel. Você. Sua descarada. Eu? Descarada? Como governador, você virou um madame. E eu não posso me defender? Por acaso, eu devia entregar meu marido de bandeja pra ela? Me dá! Quem tocar na minha mulher, eu mato. Gabriel, você ficou louco? Por uma descarada. Aponta a espada pra mim? Sou o governador de São Gabriel. E daí? Como não quis casar com sua filha, vai atacar minha mulher? Mesmo se chegar à majestade, eu terei razão. Ele me protegendo. Que lindo! Gabriel Costa, você vai pagar caro pela sua decisão de hoje. É mesmo? Então eu aguardo a vingança do governador Borges. Vocês me aguardem. Não temos medo de você. Por que você veio? Vim te dizer que o arroz dos Teixeira já chegou em São Gabriel. O arroz do nosso abrigo não vai faltar. Quero que não se preocupe. Por que me olha assim? Você e o Carlos Borges são inimigos? Sim. O Carlos Borges quer que você me abandone. Claro que ele é meu inimigo. Pelo seu temperamento e pelo cargo do Carlos Borges, por mais que goste de mim, não seria por isso que eu ousaria bater nele. Você agravou várias vezes os conflitos entre nós. Quer usar as minhas mãos para matá-lo? Você não deve se subestimar. Você é tão incrível. Se me roubarem você, o meu mundo desmoronaria. Quanto ao Carlos Borges, eu não suporto ele controlar São Gabriel há anos e deixar a cidade sem rotas comerciais. Diga a verdade. Senão, quando ele vir se vingar, não vou te ajudar. Vou deixar ele te matar. Não tem nada que passe despercebido. Você ainda se lembra que eu te disse que o ataque à caravana do meu pai foi um assassinato planejado? O Carlos Borges é o verdadeiro culpado. Quando descobriu isso? Depois da morte do meu pai, eu venho investigando isso. Comecei pelo Solar Teixeira. Há 10 dias, descobri que a rota da caravana do meu pai foi vazada pelo seu servo para o meu tio. E o meu tio, por 1000 taéis, o vendeu. E como descobriu que era o Carlos Borges? Foi por meio da Marina que encontrei a pista. Marina Borges? Exato. Quando a Marina veio ao Solar Teixeira, pegou meu perfume. Meu pai, em uma viagem, levou o perfume que eu fiz para vender com chá. Esse perfume só eu sei fazer. O perfume dela, com certeza, depois da morte dele, caiu nas mãos dela. Sabe fazer perfume? Sim. O perfume que te derrubou, eu mesma aprendi com livros antigos. Quando me fiz mulher, meu pai não me deixou mais lidar com os negócios. Queria que eu ficasse em casa esperando casar, mas ficar em casa era chato e fazer perfume é elegante. Então eu aprendi e até fui bem. Desculpe, eu devia ter casado com você antes. Não estou te culpando. Eu sei que nossas classes são muito diferentes. Mesmo se cancelasse, seria algo muito normal. Nunca pensei em cancelar. Se pensou ou não, veio a São Gabriel, casou comigo e me defende. Para mim, você já é muito bom, mas a morte do meu pai eu tenho que vingar. Eu sei que os Teixeira contra Carlos Borges seria um tiro no pé, então quero usar a sua ajuda. Bobinha. Devia ter me contado antes. Não tinha certeza. Se você me ajudaria. Tive medo de que pensasse no geral e me impedisse. Já que você sabe que vim a São Gabriel para enfrentar Carlos Borges,
deve saber que ele e eu, desde o início, somos inimigos mortais. O Sr. Teixeira, seu pai, me salvou, e você é minha esposa. Por amor e dever, não posso ficar de braços cruzados. Então quer dizer que vai me ajudar a matar Carlos Borges? Então, se tiver outros planos, me avise. Vamos planejar juntos como acabar com ele. Acho que meu plano ainda não está completo. Você pode me ajudar a aperfeiçoá-lo? Sinto uma estranha sensação de ser usado. Mas por que sinto que não estou nem um pouco bravo? O que te pedi? Como está? O preço do arroz dobrou de novo. Já custa um matael de prata o quilo. Como está caro, o povo vai ao Solar Teixeira buscar mingau. Eu acho que o arroz do Solar dura no máximo 7 dias. Embora na cidade haja outros ricos dando mingau, não é o bastante. Quando o Solar Teixeira acabar o mingau, nossos homens vão incitar os plebeus à revolta. Com a revolta em São Gabriel, escreverei a majestade. O intendente Gabriel Costa terá o fim. Exato, senhor. Senhor, urgente! Senhor, a Fortaleza Brisa foi atacada ontem e destruída. O quê? Com certeza foi o Gabriel Costa. Não é à toa que ele ousa me desafiar. A Fortaleza Brisa era seu grupo. Com eles eliminados, a rota está livre. O arroz vai entrar, então nosso plano será difícil de executar. Não importa. Se nós comprarmos o cereal de todos eles e demorarmos mais uns dias, São Gabriel vai à loucura. Exato, senhor. Os mercadores entraram em São Gabriel? Entraram. Assim que entraram, os homens do Carlos Borges os interceptaram. Seguindo as ordens da senhora, mandei criar confusão. No fim, pagaram o triplo do preço de mercado e compraram tudo. Ótimo. O peixe mordeu. Carlos Borges quer caos em São Gabriel. Preciso armazenar muito arroz. Assim, ele lucra e ainda me expulsa de São Gabriel. Ele sonha alto. Gentos gananciosos não têm um bom fim. Clara, a nossa caravana entrou em São Gabriel? Já entrou. Eles podem começar a agir agora? Calma, deixa o Carlos Borges comprar mais arroz. Da última vez, a Marina sacou sem pensar 100 mil taéis de prata. Isso mostra que o Carlos Borges ainda tem muito dinheiro. Os mercadores trazendo arroz a São Gabriel não é fácil. Deixa eles lucrarem mais. Você se importa tanto com os colegas, mas desta vez não vai lucrar. Trabalho em vão. Você aceita? O dinheiro deste mundo não tem fim. Só ganho o que me cabe. O que não é meu, não ganho 1 centavo. Que surpresa! O que foi? Senhor intendente, achou que sou boa? Depois de tudo, vai me recompensar? O que você quer? Ainda não decidi. Te conto depois. Compraram todo o arroz? Compramos tudo. Se controlarmos o arroz, podemos derrubar o Gabriel. Mas, senhor, as caravanas trazem mais arroz. Compramos tudo? Compre tudo. Sim. Senhor, o dinheiro para o arroz já acabou. Eu dei 100 mil taéis para o arroz. Já gastou tudo? Sim. Desde a primeira carruagem que chegou a São Gabriel, o arroz vem chegando sem parar. O nosso dinheiro já vai acabar. Mas no caminho para São Gabriel, ainda tem muito arroz. Se continuar assim, temo que não teremos onde guardar. Na intendência, houve movimentação? Houve. Ontem à noite, a intendência toda estava iluminada. Os oficiais na estrada queriam arroz, mas o arroz nós compramos tudo. Ouvi dizer que o Sr. Costa ontem não dormiu de preocupação. Então compre mais arroz. O quanto houver, compram tudo. Sim.
Senhorita, quanto arroz Carlos Borges comprou? Fiz uma conta rápida. Ele comprou quase 200 mil taéis de arroz. Digno do governador de São Gabriel. Que fortuna! Em tão pouco tempo, conseguiu desembolsar 300 mil taéis de prata, sem nem piscar. Senhorita, ainda há alguns caravanas trazendo arroz. Eles compraram a maioria do arroz, mas os mercadores, vendo lucro, querem trazer mais arroz para São Gabriel. Avisa os mercadores para não trazerem mais arroz. E se não obedecerem, o que fazemos? Nem Deus salva gananciosos. Considere isso uma lição para eles. Arroz aqui! Arroz aqui! Arroz aqui! A Casa Teixeira vende arroz! 10 moedas o quilo! Esse arroz é mesmo só 10 moedas o quilo? Sim, só 10 moedas. Temos o quanto quiserem. Se faltar, podem ir buscar na Casa Teixeira. Tem de sobra. Quero 20 quilos! Quero 30 quilos! Quero 100 quilos! Calma, sem pressa. Tem pra todos. Sem pressa. Arroz! O senhor intendente abriu os armazéns. Todos, com o registro, venham à intendência buscar o arroz. O Mateus chegou bem na hora. O povo, se continuasse comprando assim, nossos planos seriam descobertos. Mas, senhorita, nosso armazém tem arroz suficiente? Claro que não. O Alto Verde teve desastre, mas não foi grave. E São Gabriel tem falta de grãos. Mas pelo hábito do povo de São Gabriel, a falta não é grande. O povo compra grãos só por medo e ansiedade. Se o povo não comprar em excesso, o preço dos grãos logo vai se estabilizar. Exato. Os comerciantes da cidade estão estocando muita comida. O Solar Teixeira vende, e eu abro os estoques para dar a ideia de que São Gabriel não tem falta. Esses comerciantes não vão resistir a vender tudo. O preço vai cair naturalmente. E com a colheita quase chegando, os comerciantes vão se apavorar. Carlos Borges, desta vez, vai perder até a calça que está vestindo. Senhorito, o preço dos grãos caiu para 10 moedas o quilo. O povo parou de comprar. É o preço justo. O preço está totalmente estabilizado. Com o preço baixo, São Gabriel está calmo. A parceria de senhora e senhora foi perfeita. Incrível. Ela é mesmo incrível. Gabriel Costa, seu cara descarado. O que houve, Sr. Borges? Tão furioso? Eu sei que os estoques de São Gabriel já eram poucos. Com essa liberação, temo que os grãos militares já foram usados. Não teme a majestade? Obrigado pelo cuidado, Sr. Borges. Que tal, Sr. Borges? Você me vender grãos para o exército? Eu pago 70% do preço justo. O que acha? 70%. Por que não me rouba direto? Isso não é roubo. São Gabriel tá cheia de grãos. Hoje pago 70%. Amanhã, o preço muda. A lei do Império diz que estoque militar é traição. A denúncia contra o Sr. Borges já está pronta. Se quiser confirmar o crime de traição, então, continue guardando os grãos. Você pague o preço justo e eu te vendo os grãos. Mudei de ideia. 60%. Sonha. Sr. Borges, vai chover esses dias. Se molharem, vão apodrecer. Cuide bem dos grãos. Não deixe chover neles. Senhorito, depois de casar, sua habilidade de negociar só melhora. Agora é o Carlos Borges, que me implora. Preciso manter a postura. Então, vai pagar quanto pelos grãos dele? 50% do preço. 50%? Ele comprou a 3 vezes o preço e quer vender a 50%? Ele vai aceitar? Vai vender, querendo ou não. O que está desenhando?
Os trabalhadores do chá, depois de colherem, não têm onde descansar. Eu planejo construir alguns pavilhões para eles descansarem. Por que pensou em pavilhões? Nesta cidade, mesmo arroz caindo, ainda há muitos refugiados. Pelo que conheço do Carlos Borges, ele com certeza vai usar esses refugiados. Sem o que fazer, vão causar problemas. Então, eu vou ajudar o senhor intendente e dar trabalho a eles. Trabalho em vez de doações? Como você pensou nisso? Antes, eu fazia negócios com meu pai. Viajou muito e vi muita coisa. Aprendi que dar um peixe não é melhor que ensinar a pescar. Mas construir alguns pavilhões não resolve o problema dos refugiados. Eu sei, isso é só uma parte. Agora é época crucial para adubar as plantas. E os Teixeira têm milhares de hectares de chá. Adubar as plantas todo ano é um grande problema. Eu pretendo contratar os refugiados para soltar a terra e adubar as plantas. Assim, no ano que vem, teremos um chá melhor. Mateus. Senhorito, o que deseja? Em meu nome, convide os nobres da cidade. Amanhã eu pago para um banquete. Qual a desculpa? Me casei com a minha esposa e não os convidei ainda. Amanhã dou um banquete para bebermos juntos. Já estamos casados há tanto tempo. Fazer isso agora será apropriado? Você ainda está em luto. O que farei agora é um banquete, não um casamento. Nosso casamento foi apressado. Muitos rituais não foram feitos. Parentes e amigos nem vieram testemunhar. É justo compensar. Quer cobrar presente de novo? Não tem medo do Carlos Borges te processar? Não quero presentes. Quero que eles troquem os presentes por vagas de trabalho para os refugiados. Que eles peguem suas casas e as reformem, e as terras e as revolvam. Melhor, se construírem grandes mansões. Envie os convites. Sim. Não conheço bem os nobres da cidade. Faça a lista para mim. Certo. Senhor intendente, aprendeu rápido. Com uma esposa tão esperta, não posso ficar para trás. Com um bom trabalho este ano, a produção de chá vai explodir no próximo. Tenho medo de não vender tudo. Não sei se o senhor intendente poderia me fazer mais um favor. Um favor. Acho que cheiro uma armadilha. Mas já digo, coisas ilegais eu não faço. O que tá dizendo? Se você cair, eu também caio. Fala. O que quer que eu faça? Em breve, o senhor intendente vai preparar os presentes. Os Teixeira este ano têm muito chá bom. Que tal o senhor comprar esse chá para dar aos seus amigos? Quer que eu venda o chá para os meus amigos? Claro que não. Quero que, quando eles tomarem chá, lembrem do chá Teixeira. E quando quiserem comprar, o chá Teixeira será uma opção. Por que ri? Comerciante astuta. Para vender o chá, você tá me explorando. Uma comerciante astuta tem que sustentar muita gente. E ajudar o senhor intendente a lidar com corruptos é só dizer, vai ajudar? Vou. Claro. Que bom! Desde que você veio pros Teixeira, a família tem um pilar. Não seremos mais oprimidos. Realmente, é bom ter em casa um homem forte. Embora isso soe como uma tentativa de me fazer trabalhar. Mas fique tranquila, senhora. Comigo aqui, ninguém mais ousará mexer com os Teixeira. Para! Ainda tenho coisas a resolver! A comerciante astuta é ótima em tudo, mas a arte de desenhar é péssima. Toda vez que vejo, dá até nojo. É tão ruim assim? Então, desenha você. Não ache que eu não sei. Qual é a sua intenção? Quer que eu desenhe de novo? Claro que não. O que tá fazendo? Já que não, vamos primeiro fazer o que casais fazem. Me solta agora! Senhor, como está o arroz? Compramos muito arroz. Não temos um silo para armazenar. Só temos papel impermeável. Mas não dá para cobrir tudo.
Muito já molhou. Se continuar assim, temo que muita coisa vai molhar. Que raiva. Até o caramba do céu ajuda o Gabriel Costa. Senhor, o que fazemos agora? O arroz do Gabriel Costa não vai durar muito. Só precisamos aguentar mais 10 dias. Com o caos em São Gabriel, nós ganhamos. Mas, senhor, quem sabe até quando a chuva vai cair? O arroz molhado vai apodrecer. O arroz apodrecido não se vende. Nossas perdas serão enormes. Se o Gabriel Costa mandar um relatório acusando o senhor de rebelião, será um problema. Então acelere o motim. Mande alguém buscar os mendigos. Pague-os para causar caos na cidade. Então, enviamos tropas para acalmar. E matamos o Gabriel Costa. Agora, não vai dar. Como não vai dar? Porque na cidade não tem quase nenhum. Há uns dias ainda havia tantos mendigos. Para onde eles foram? O Chá Teixeira contratou quase 1/3 dos mendigos para arar e adubar. Os restantes foram contratados por outros ricos para consertar casas ou construir pavilhões. Menos os que não acharam trabalho. Todos estão trabalhando. Isso. Gabriel Costa, você passou dos limites. Não pode entrar! Não pode entrar! Pensei bem. Vou vender 20% abaixo do preço. O arroz para vocês. O arroz do Sr. Borges ficou molhado. Logo vai mofar. Compro pela metade do preço. Não era 70% antes? Antes era antes. Agora é agora. Sr. Borges, venda se quiser. Se não quiser, caia fora. Você... 50% é pouco. Aumente um pouco. Trabalhemos juntos. Vamos nos ver sempre. Não seja tão cruel. Sr. Borges, agora diz, para não ser tão cruel. Então por que antes foi tão cruel? 60%. Digo que te devo um favor. A carta que mandei à Majestade, acusando o Sr. Borges de rebelião, foi você que mandou interceptar, né? Desta vez deixei que o seu homem a interceptasse. Acha que na próxima vai conseguir? Vendo. Mando pegar o grão, agora. Mateus, mande alguém com o Sr. Borges pegar o grão. Sim. Em nome do povo de São Gabriel, agradeço ao Sr. Borges por encher os silos e baixar o preço pela metade. Por 1 ano, o povo de São Gabriel não vai passar fome. Carlos Borges domina São Gabriel há anos. Faz de tudo por dinheiro. Mesmo tendo perdido mais de 300 mil taéis de prata, não foi o suficiente para destruí-lo. Não o derrubou. Calma. Como sofreu uma perda tão grande, com certeza ficará impaciente. Quando alguém fica impaciente, comete erros. Vamos esperar a hora certa. Exato. Na próxima vez, tem que ser um golpe fatal. Finalmente voltei. Essa mulher tem muita sorte. Casou mesmo com um intendente. O que acha? O meu senhor o soltou da prisão. Sabem o que fazer. Pode deixar. Com certeza, pelo governador, vamos resolver tudo. Proprietária, ótimas notícias. Após o ano novo, os pedidos que recebemos dobraram em relação ao ano passado. Com essa situação, as nossas vendas deste ano com certeza vão triplicar. Deixa eu ver. Esses pedidos são quase todos do melhor chá primavera. Pelo visto, os presentes de ano novo deram certo. As novas caixas de chá já estão prontas? Feitas conforme o pedido, proprietária. Só esperamos o chá chegar para embalar e vender. Ótimo. Quando vender este lote de primavera, terá uma bela recompensa. Obrigado, proprietária. Talvez por terem revolvido bem a terra e a adubação ter sido perfeita, os brotos de chá estão ótimos este ano. Em alguns dias, nós já poderemos colher a primeira safra, para fazer o chá real primavera. Dê as ordens para a Casa do Chá contratar mais colheitadeiras este ano, o máximo de chá primavera possível. Por cada chá colhido em relação ao passado, a remuneração será 1 centavo a mais. Sim. Aliás, os mestres que torram o chá na Casa do Chá já estão prontos? Conforme a senhorita ordenou, já estão prontos desde ontem. Agora só esperamos o chá ser colhido para começar a torrar. Aqueles dois na casa antiga têm feito algo de estranho? Eles
Desde que saíram no inverno passado, a maior parte do tempo ficam escondidos na casa antiga. Não causaram problemas. Vigios. Eles são muito gananciosos. Não vão ficar quietos. Talvez estejam tramando algo. Fique tranquila, senhorita. Já mandei alguém vigiar eles. Se fizerem algo estranho, vamos descobrir. Muito bem. Senhorita, ultimamente, com a preparação do novo chá, tem estado muito ocupada e volta tarde. Ontem à noite, vi o genro parecendo um pouco chateado. Senhorita, volte mais cedo hoje para agradá-lo. Homens só atrapalham a nossa velocidade de ganhar dinheiro. Vamos ver depois. Querida, quer matar o seu marido? Você, o que está fazendo? É óbvio. Acabei de tomar banho. Pelo que me lembro, nunca tomava banho no quarto e sempre se vestia depois. Hoje, você está estranho. Era mesmo o meu costume. Mas você vem tarde ultimamente. Então tomei banho no quarto. Sobre a roupa. Acabei de tomar banho. Ainda não me vesti. Por que parece que você está me seduzindo? Te seduzir? Você se enganou? Eu só quero lembrar que você é só a líder do Solar Teixeira. Será mais ocupada que eu, o intendente de São Gabriel. Eu consigo todo dia chegar antes da meia-noite para cumprir meu dever de marido. Mas você ultimamente só chega depois da meia-noite. Passou dos limites. Como líder, é a minha primeira colheita de primavera. Quero fazer um bom trabalho. Eu sei. Que trabalho, querida. Vou te ajudar a relaxar. O Gabriel é um verdadeiro touro. Faz só meio mês que não dormimos juntos. E ele já fica tão bravo, já cansei. Mãe. Irmã, o que houve na sua cintura? Eu fui ver o chá ontem e torci a cintura. Mãe, Pedrinho, o que vocês estão fazendo? Tô sem nada pra fazer. Vou colher chá com o Pedrinho. Tem poucas brotas agora. O caminho tá escorregadio. Cuidado. Tá. O intendente tem alto status, mas não mima demais. Entendi. Vamos. Senhorita, péssimas notícias. A senhora e o senhorito sofreram um acidente. O que aconteceu? Hoje, colhendo chá, a senhora e o senhorito foram sequestrados. Sorte que o genro estava por perto. Chegou a tempo e os salvou. Mas eles caíram e ela quebrou a perna. E o Pedrinho? O senhorito também caiu, mas só tem arranhões. Não é nada grave. Mãe! Mãe! Você tá bem? Tô bem. Só que pena o chá. Eu tava tão nervosa que espremei o chá tanto que acabei esmagando tudo. Agora não é hora de pensar no chá. Você não sabe que vocês dois me assustaram muito hoje? Irmã, o Pedrinho vai aprender a lutar com o genro pra afastar os bandidos e proteger a irmã e a mamãe. Certo. Mas só aprender a lutar não basta para proteger a irmã e a mãe. Também deve estudar com o cunhado e aprender outras coisas, entendeu? Pedrinho vai estudar muito. Tá bom, mãe. Já é tarde. Vá descansar. Deixe o resto comigo. Não se preocupe. Tá. Vá ver aquele chá e se ainda tem bons. Tá bom.
Isabel, como a sua mãe está? Obrigada. Se não fosse por você, hoje a mãe e o Pedrinho estariam em perigo. Essas palavras de agradecimento, não as diga mais. Sua mãe também é minha mãe, e seu irmão também é meu irmão. Então retiro o que te disse de manhã. Você é o melhor homem do mundo. Então você me xingou de manhã? Sem coração. O que fazia no chá hoje? Eu fiquei curioso para ver o chá que rouba minha mulher como era. Então fui com o Mateus ver. E acabei encontrando aqueles homens de preto sequestrando a mãe e o Pedrinho. Que bobagem. Você foi ver a plantação. Não tem como te enganar. O que é isso? São os chás que a mãe colheu. Ela colhia chá antes de casar com o pai. Por isso, tem um carinho profundo pelo chá. Não suporta desperdício. Mas esses chás ficaram fechados por muito tempo. Mandei a Clara torrar, só para beber. Quanto aos homens de preto de hoje, descobriu quem são? São do Carlos Borges. Ele matou meu pai e atacou a mãe e o Pedrinho. Quero matá-lo logo. Eu te ajudo. Tá. Senhorita, a chuva foi boa. O adubo foi perfeito. Tem muitos brotos e estão bem fortes. Será uma boa colheita. Cuide da casa do chá. Já recebemos os depósitos. Se não entregarmos o chá, pelo contrato, teremos que pagar uma grande multa. Fique tranquila. Comigo aqui não vai dar problema. O meu novo chá, já testou na casa do chá? Já pode produzir em massa? Já testei. Não só pode produzir em massa, após a melhoria dos mestres, comparado ao seu chá, o sabor é mais intenso e o aroma mais forte. E temos muito mais pedidos. Ótimo. Se continuar assim, as vendas triplicarão este ano. Sem problema. Vou ver as contas. Fique de olho aqui. Certo. Senhor, o chá Primavera do Solar Teixeira já foi quase todo colhido. Está no armazém atrás da casa do chá. Ótimo. Vá lá esta noite e queime todo o chá. Depois de queimado, amanhã eu levo homens à casa Teixeira buscar o chá. Senhor, então, se eu queimar o chá dos Teixeira, que vantagem eu terei? Isabel recebeu os depósitos, mas não entregará o chá. Mandarei destruir a casa Teixeira. Depois, você causa um caos para derrubar a Isabel. Eu te farei líder dos Teixeira. Obrigado, senhor. Aliás, senhor, aquela mulher, a Isabel, recentemente, criou um novo tipo de chá. E conseguiu muitos novos pedidos. Senhor, se conseguir a receita, será uma fonte de riqueza. Idiota. A Isabel e o Gabriel me enganaram. Quero o Solar Teixeira destruído. Todo o patrimônio dos Teixeira será meu. Sem esse idiota, seria difícil lidar com o Solar Teixeira. Verdade. Inútil. Não consegue seduzir nenhum homem. Quando o senhor governador quis que Antônio trabalhasse para ele, aquele idiota de Antônio recusou. Usei a rota da caravana dele para me aproximar do governador e trabalhar para ele. Mas o Gabriel Costa se intrometeu. Nós falhamos. Esta noite, se queimarmos a casa do chá, o senhor governador nos ajudará a recuperar o Solar Teixeira. O solar já é nosso. O solar já é nosso. Aquela idiota da Isabel não tem noção.
e quer ficar com o Solar. Faça algo para afastar os 2 guardas. Eu vou pôr fogo. Certo. Quem está aí? Queimar tudo. Vovó. Sua Evaneta veio te dar o último adeus. Me solta, sua vadia! Você está bem? Estou bem. E o Ricardo? Segui as ordens da senhorita. Coloquei nele um aroma que enlouquece os cães. Depois, os cães de guarda todos foram soltos. Agora, deve estar morto, mordido pelos cães. Pai, quem te traiu, eu matei. Ele morreu do mesmo jeito que você. O verdadeiro culpado logo também o mando te ver. Já passou. Não fique triste. Só acho injusto com meu pai. Ele sempre foi bondoso, mas a Dona Rosa e o Ricardo o odiavam tanto. Hoje mandei a mãe e o filho para o inferno. Espero que ele não tenha piedade, que os espancam até a morte. Ouvi dizer que a Casa Teixeira pegou fogo ontem. Queimaram muito chá. Não queimaram o chá que eu encomendei, né? Senhor Borges, quando encomendou o chá no Solar Teixeira? Então essas encomendas são suas. Obrigada pela preferência. Encomendou de uma vez só 100.000 taéis de chá do nosso solar. Paguei o triplo pelo chá real primavera. Pelo termo do pedido, se não entregar hoje, pague 10 vezes a multa. O chá que o Sr. Borges pediu é em grande quantidade. Para retirar, deve pagar o restante. Não sei se o senhor trouxe todo o dinheiro hoje. Para retirar, claro que trouxe dinheiro. Mas se não entregar o chá hoje, não só vou exigir a multa de 10 vezes, como vou destruir a Casa Teixeira. Se quebrar o acordo, nem o Sr. Costa te protege. Sr. Costa, não vai ter favoritismo, né? Sou muito justo. Nunca teria favoritismo. Preparar o pedido leva tempo. Sr. Borges, espere um pouco. Será que o incêndio de ontem queimou todo o chá e não tenho o que entregar? Claro que não. Estamos preparando mesmo. Para mim, você não tem o chá e só está ganhando tempo. Não tenho paciência para esperar. Homens, quebrem tudo. Sim. Sr. Borges, você é muito impaciente. Já que o Sr. Borges é tão impaciente, então leve este chá sozinho. Como é possível? Eu nem imaginava que o Sr. Borges apoiaria tanto a nossa Casa Teixeira. Não só pagou o triplo, como nem precisamos entregar. Em nome de todos os funcionários, agradeço o apoio ao nosso negócio.
Esses pedidos são muito grandes. Ofereceu o triplo do preço de mercado para o chá real primavera, mas a multa é 10 vezes maior. Tenho suspeitas sobre esses pedidos. Não é problema nos pedidos. O peixe mordeu a isca. Não foi em vão espalhar o boato de triplicar as vendas. Ele achou que eu queria provar algo e deu na ganância. E esses pedidos? Aceitamos? Aceite. Ao aceitar, ofereça um pouco do nosso chá novo. Certo. A casa do chá Teixeira não pegou fogo? Por que o chá não queimou? Obrigada pelo interesse, Sr. Borges. Minha avó foi pôr fogo ontem e se queimou sem querer. Meu inútil tio também foi morto por um cão. Quanto a este chá, enviamos logo o que é torrado. Por isso, ontem na casa não tinha nem um grão. Quanta audácia! Ousou me enganar. O chá foi entregue como o pedido. O que o Sr. Borges reclama para agredir minha esposa? Admiro, Sr. Borges. Um cliente tão generoso. Volte sempre. Carlos Borges perdeu 100 mil taéis. Deve estar furioso. Quero que enlouqueça. Quanto mais furioso, mais impulsivo. E mais impulsivo, mais erros. E então... Tem certeza de que vai se arriscar? Guiar a carruagem de São Gabriel? Carlos Borges me odeia. Ele vai querer me matar com as próprias mãos. Só se eu for a isca. Ele vai aparecer. Fique tranquilo. Enquanto ele quiser a receita do novo chá. Não vai atacar assim que nos vermos. Se ele não atacar logo, eu tenho certeza de que vou matá-lo. Vou com você. Se você for, ele não vai ousar vir. Não fomos casados o bastante. Ainda não temos filhos. Não vou deixar que eu morra. Seja cuidadosa. Clara, quando voltarmos bem, vamos nos casar, tá bom? Tá bom. Seu moleque, desde quando você e a Clara estão juntos? Não sei. Aconteceu do nada. Não é tão bobo. Proprietário, não vamos mesmo atrás deles? Como seria? Mande alguém seguir o Carlos Borges. Quando ele agir, nós agimos. Certo. Finalmente, siga o plano. Sim. Isabel Teixeira. Saia. Sr. Borges, as espadas não perdoam. Cuidado. Entregue a nova técnica de fazer chá. Te dou uma morte rápida. Não faça como seu pai. Queria a receita de especiarias. Ele não quis ceder. Mereceu ser devorado por cães. Você matou meu pai. Só para a receita de especiarias? Não só. Ele não obedeceu. Eu queria que ele trabalhasse para mim. Ele recusou. Então, ele tinha que morrer. Eu ia deixá-lo intacto. Ele entregou as especiarias para viver, mas não quis revelar a fórmula. Então cortei ele mais vezes. E deixei os cães o comerem. Você é pior que um animal. Você me enganou várias vezes e arruinou meus planos. Já devia estar morta. Você fez tantas maldades, não teme o castigo? Castigo? Em São Gabriel, eu sou a lei. Quem não me obedecer, eu mato. Quem pode me impedir? Não tente ganhar tempo. Meus homens já capturaram Gabriel. Ele não vai vir te salvar. Hoje você morre. Se o céu não te castigar... Então, eu mesma serei o seu castigo. Você merece? Contarei até 10. Se não me entregar a fórmula, vou te esfaquejar e te dar aos cães. Não conte. Não aceito. Quer morrer?
Marina, como ousa matar seu pai? Você está bem? Estou bem. Não mexa. Deixa comigo. Espera. Não mexa. O golpe final. Deixa comigo. Para me forçar a seduzir Gabriel. Ele matou minha madrasta. Desde pequena, para ele, eu era só um objeto. Eu o odiava. Então, quando foi ao Solar Teixeira, fez esse perfume para me dar uma dica que ele matou meu pai. Queria usar minhas mãos para matá-lo? Exato. Sabia que você saiu com a caravana para matá-lo? Subornei os guardas e vim atrás, para acabar com ele com as minhas mãos. O que é isso? São as provas de que, ao longo dos anos, ele abusou do poder. Com essas provas, podemos condená-lo e deixá-lo na história como um vilão. E você? Quero ser como você, sair do solar e ir para um mundo maior. Como eu? Nos conhecemos aos 10 anos. Na época, você fazia negócios com o líder dos Teixeira. Eu te via com inveja. Te acompanhei por todos esses anos. Eu queria ser como você. Meu pai agora está morto. Eu quero viajar o mundo e ver as paisagens. Quando estiver viajando, se tiver problemas, pode ir à Casa Teixeira pedir ajuda. Obrigada. Marina, que surpresa! Ela é uma garota corajosa que escapou da sua gaiola. Acredito que o caminho dela será liso. Ela com certeza viverá em paz e felicidade. Chega dela. Vamos pra casa. E então? Graças ao pedido do Carlos Borges, as vendas do chá de primavera deste ano triplicaram em relação ao ano passado. Que ótimo! Que bom! A mãe descobriu por acidente naquela lesão a receita do chá preto. O chá preto não se limita à primavera. Podemos usar folhas um pouco maiores. Depois que dei para alguns clientes antigos provarem, todos adoraram. Recentemente surgiram muitos pedidos de chá preto. A mãe é demais. Eu também posso fazer algo por esta família. As folhas desta vez, o Pedrinho ajudou a colher, e ele também trouxe a cesta. Então, para fazer este chá preto, o Pedrinho foi quem mais ajudou. Eu também pude ajudar a irmã. Claro, o Pedrinho é demais. Agora a família já está no caminho certo. Belinha, você e o Gabrielzinho, quando vão ter um filho? Bom... Mãe... O que você tem na mão? O pai me escreveu. Ele bebeu o seu novo chá preto e adorou. Também enviou R$10 de dote e disse que queria que eu te levasse ao palácio. Ele não te xingou por me deixar ser genro aqui por 5 anos? Ele não só não te xingou, como te elogiou. Como ele elogia isso? Ele disse literalmente que não consegue me controlar e que é bom ter alguém cuidando de mim e que só vou viver de você por 5 anos e não a vida toda. E é aqui em São Gabriel e não na capital. Como não passei vergonha na capital, não é vergonha para ele. O seu pai é bem divertido. Não importa o que ele acha. O importante é que a mãe acha. De onde veio isso? A mãe tem um par desses. A outra fica com a cunhada.
Ela te dar uma amostra que já te aceitou. Ela mandou um recado. Que recado? Ela disse que, se eu não obedecer, pode me bater. Se machucar, ela arca. A mãe é divertida. Já que eles são tão divertidos, quando vai comigo visitá-los? De São Gabriel ao palácio é longe. Acho que não poderei ir. Por quê? Porque estou grávida. Não posso viajar muito. Sério? Vou escrever logo para o pai e a mãe. Eles vão ficar tão felizes. Eles vão ficar? E você não? Não muito. Por quê? Porque terei que ser santo por meses. Então, não seria se eu quiser te provocar? Eu te provoco e você não pode me tocar? Esse tipo de vida mal posso esperar. Maldosa. Mas por que eu gosto tanto? Não. Um beijinho. Não. Vem, vem.